E aí, gente, está entrando no ar mais um episódio do podcast Recarregue! Gente, eu estou aqui acompanhado do meu amigo Lucas Andrade e Bruno Henrique. Lucas, fala com a gente, como é que você tá? Fala, Maia, boa noite, galera, boa noite você aí que tá nos assistindo. Tô bem, cara, tô bem, graças a Deus. O dia hoje foi bem abençoado, corrido, cansativo, mas foi bem abençoado, graças a Deus. E que a gente tá aqui mais uma noite, reunidos aí pra trocar aquela ideia. Aquela ideia. Aquela. E você, o Bruno, como é que você tá, Bruno? Pô, cara, tô bem, tô feliz. Tá triste? Tô feliz demais, tá maluco? Rapaz, eu cheguei aqui feliz, mas, pô, depois desse cenário todo, depois, pô, meu nosso convidado me alegrou mais ainda. Mano, hoje o dia foi abençoado, hoje o dia foi top e estamos finalizando aí o dia com, pô, chave de ouro, fazendo a gravação do nosso podcast Recarregue. Tamo junto. Top de linha. Gente, hoje a gente está com um convidado muito, mega, ultra, super especial. Eu conheço ele como Joel Guelzinha. A gente vai entender o porquê do Guelzinha, mas eu queria que vocês fizessem muito barulho para ele, nosso amigo Joel. Aê! Boa noite, eu quero muito feliz, né? Para mim, obrigado pelo carinho, primeiramente. Claro. E para mim, eu fiquei surpreso. O Evandro fez um convite. E, entretanto, eu fiquei surpreso quando eu cheguei aqui, não esperava, né? Um cenário de gravação. Enfim, eu estou feliz e obrigado pelo convite, né? E estamos aí. Estou pronto aí para as perguntas aí. Aí vai ser hoje a gente vai tentar revirar o máximo que a gente puder ir. Sim, vai ser uma noite muito produtiva. Isso aí. Hoje vamos conhecer o Joel. Conhecer o Joel. Sim. Lucas, você tem alguma pergunta para ele, Lucas? Então, João, vamos abrir esse pelo teu momento atual, né, cara? Fiquei sabendo que você vai ser papai. Legal. E aí, como é que tá a expectativa? Como é que tá aí essa Cara, é um misto de sentimentos, sabe? Isso. Muito feliz, era um sonho, né? Eu tenho um filho já e vai fazer 20 anos, que é o Renan, todos sabem. Conheço. E, cara, estou muito feliz. É um sonho, eu já vinha planejando já um bebê, só que minha esposa é muito resistente ainda, ela não queria, por ser nova ainda, demais. E eu sempre pedindo, a gente precisa, eu preciso, eu quero. Sonhava, tinha nome, tinha tudo. É mesmo, cara? E quando menos eu esperei, né? Menos eu esperava, e ela deixou de tomar os remédios. E, cara, aconteceu assim, sabe? Foi um milagre. Foi um milagre porque, até ser bem rápido aqui também, quando a gente começou a amadurecer a ideia, né, de gerar, apareceu uma enfermidade nas minhas partes, né? E foi bem complicado. Fui ao médico, o médico me deu um diagnóstico não muito positivo. Eu fiquei meio que frustrado, sabe? Mas eu saí daquele consultório, eu orei a Deus, Senhor, faça a sua vontade na minha vida. E, cara, foi um milagre, eu vejo como um milagre, sabe? A gente estava de viagem, né? No começo do ano a gente estava de viagem, e ela fez uma surpresa. Caraca, coisa linda. Aonde? Vocês estavam A gente onde? estava em Porto Seguro, né? A gente estava de viagem, de férias. E ela fez uma surpresa, cara. Você não esperava, não? Eu não esperava. Pegou surpresa mesmo? Foi surpresa mesmo? Surpresa, de verdade, Caraca. E ela preparou tudo, ela levou um presente, né? Tudo bem planejado. Caramba, Aí o homem Caraca, ela conseguiu te desabou. esconder, cara. Cara, foi incrível, assim, sabe? Eu sou muito grato a Deus, sabe? Porque Ele tem feito na minha vida. E para quem não me conhece, eu nem me apresentei. Até desculpa aí, sabe? Eu sou Joel Miranda, tenho 37 anos, eu sou empresário, sou missionário da Casa do Senhor, recebi a unção lá na nossa igreja no último dia do evento que teve lá, missionário, a jornada missionária, né? E, cara, sou esposo da Miriam Aparecida Campos, pai do Renan, pai da Maria Laura agora. coisa linda aí, ó. Está a caminho, né? E, cara, na minha vida nem sempre foi assim, né? Uma vida na parte do comércio, sou comerciante, sou empresário, empreendedor, e nem sempre foi assim na minha vida. Mano. Sim, Como é que sim. foi a sua infância? Você é de que lugar? Qual é a tua cidade de Natal? Eu sou ali? Natal de Nova Iguaçu. Ah, tá. E terceiro filho mais velho da dona Regina Célia.
minha mãe, e que eu amo muito. Sou o terceiro filho mais velho, tenho um caçula, que é o Max, Jaqueline Max, Sim. e eu. E, cara, eu tive uma infância muito complicada. É mesmo? Caramba, Muito, João. muito complicada. As Que área de sentido? Cara, em todas elas. O meu pai, meu pai, ele abandonou a gente. Eu tinha apenas 5 anos de idade. Ele foi embora, né? E a gente morava numa casa grande, né? E era 2 opções que minha mãe tinha. Ela ficava sob o jugo do meu avô, aqueles coro arcaico, Sim, sim. português, enfim. E minha mãe tinha 2 escolhas. Ela ficava ali sobre o jugo dele, naquela casa, né? Ele sendo o pai e avô, minha mãe teria que estar sobre o jugo dele, ou ela ir embora com o namorado que ela tinha arrumado, que era um padrasto, né? Que minha mãe tinha arrumado um namorado, que no caso foi o nosso padrasto, e tinha todo o conforto, né? Na casa, era uma casa grande, morava meu tio, minha avó, meu avô, enfim, meu avô era vivo ainda, meus avós. E, cara, minha mãe decidiu pegar a gente e ir embora para casa desse rapaz, que era o nosso padrasto, falecido ele e tudo mais. O nome dele é José, né? O nome dele. Tinha um apelido de Zé Negão, era um camarada de 2 metros de altura. Igual o Bruno assim, mais ou menos? Igual a minha, assim. Não. O cara era muito grande, era muito forte, um cara muito brabo. Não se Era. iluda, Bruno. Era um pouco mais baixo que eu. E a gente tinha um conforto, né? Um certo conforto dentro da casa da minha avó, do meu avô. Então ele aceitou você, aceitou a tua mãe, aceitou os assumiu. irmãos. Aceitou Exatamente. tudo de boa, assumiu na moral. Ele assumiu a minha mãe, assumiu a gente, né? E na realidade a gente levou a gente para um quintal, um terreno grande, onde tinha muita casinha de madeira, muito barraquinho, assim, sabe? Era uma família muito grande e ele morava ali num cômodo ali, naquele terreno, né? A gente fala de cabeça de porco, né? Cabeça de porco, Todo mundo, família, e o banheiro era compartilhado também. Era fora da casa. Era fora da casa. Enfim, cara, assim, uma infância muito difícil, porque ele era alcoólatra. Caramba. E ele, às vezes, chegava em casa muito bêbado e aí batia na gente, tentava abusar das minhas irmãs, até de mim mesmo. Cara? Sim, cara, assim... Qual a idade que você tinha aí? Eu tinha 6 para 7 anos de idade. Novão. Muito novo, muito novo. Minhas irmãs já eram mocinhas, que são mais velhas. E a gente foi criado nesse contexto aí, onde tinha droga, bebida, Isso, cara. panela, pinico, cara, rato, barata. A Tudo gente ao mesmo foi tempo. criado nesse... Aqui no Iguaçu? Aqui em Nova Iguaçu, aqui na posse ali. Sim. Ali quem vai para a Rua da Feira, Sim. a Rua da Feira, tem uma rua que tem uma lanchonete de esquina. É uma lanchonete de esquina ali que pega em frente ao Palácio das Crianças. Sei onde é o Palácio das Sim, Crianças. sim. É a rua chamada Rua Peri. Rua Peri. Rua Peri. Ali tem um terreno grande ali. Esse cenário todinho ali na Rua Ali, Peri. aquele contexto todo ali. Naquela rua só tem casas bacanas, casas boas. Só que nesse terreno existia uma família grande ali, de muitos anos. E, cara, até hoje, às vezes eu passo ali para cortar caminho, eu paro e fico olhando, fico lembrando, né, da minha infância, da onde Deus me tirou. Enfim, a gente foi criado nesse contexto aí. E eu tinha tudo para dar errado, cara. Tudo para dar errado na minha vida. Pô, claro. Com certeza. Dentro desse contexto aí de droga, de bebida. Cara, muita coisa para dar errado na minha vida. E eu não aceitava aquela situação, meus irmãos, minha mãe, bem nova ainda. E, cara, eu decidi dar a volta por cima, né? Eu não aceitava aquela situação. E foi uma infância muito difícil, muito complicada. Com certeza. E eu decidi dar a volta por cima, não aceitar aquela situação. E, enfim, cara, esse cidadão, ele faleceu, né? Ele faleceu, minha mãe arrumou outra pessoa, e é onde as coisas começaram a melhorar, né? Eu já estava já com 12 para 13 anos, e eu queria somente trabalhar para poder dar uma vida melhor para minha mãe, né? E bem novo ainda, eu vendia verdura, sempre gostei de trabalhar vendedor, bem, né, mano? bem novo ainda. Eu tinha uma feira ali na posse, que não é naquela rua. Era a rua de cima, a rua do ônibus.
E quando a gente morava nessa casa, nessa situação que eu tinha comentado antes, tinha uma senhora lá que chamava de tia, né? Dona Creuza, tia Creuza. Então ela levava a gente para feira, né? Para catar aqueles restos, catar aquela xepa que ficava atrás das bancas, né? E, cara, uma situação muito delicada, né? E eu lembro como se fosse hoje, cara. Nessa rua tinha um matadouro, uma espécie de um aviário. Uhum. Atrás tinha as galinhas, ficava muita galinha ali, né? E eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu entrava naquele aviário, né? No intuito de procurar uma galinha morta para poder pedir o dono do estabelecimento para poder levar para casa e a gente poder comer uma mistura, né? E uma infância muito complicada. Essa senhora levava a gente no intuito de catar essas coisas, porque a gente era bem pequeno, então facilitava. Ela pedia, a gente pedia também. Uhum. Tinha um vianense, não tem, na Luz de Lema ali, do lado ali existiam aquelas caçambas de lixo. É como se fosse um container pequeno. Então, ali, antigamente, os mercados eles jogavam carne, biscoito, né, perto da validade. Enfim, ela levava a gente para lá, a gente catava aquele tipo de alimento e levava para casa para poder se alimentar. Enfim, cara, eu fui criado dentro dessa situação. Você não vivia, né? Caramba. Você não vivia, você sobrevivia. Né? Exatamente, sobrevivia, cara. E isso foi uma lição de vida para minha vida. E eu decidi, cara, não aceitar aquela situação na minha vida, na vida da minha mãe. Eu via minhas irmãs já crescendo já. E minhas duas irmãs foram morar com a minha tia, que tinha uma condiçãozinha melhor, e as coisas começaram a melhorar, sabe? E eu fiquei com minha mãe ainda, por ser o filho, homem mais velho, e dava aquela segurança, né? Qual a idade aí já? Eu tinha já meus 11 para 12 anos de idade. E, enfim, as coisas começaram a melhorar. Eu fui trabalhar numa confecção onde meus tios trabalhavam, e sempre, quando eu era bem novinho, eles me levavam até essa oficina, era uma confecção do Miqueias. Enfim, aí fui pedir trabalho, ele falou, cara, você é muito novo, eu estudava ainda. Aí ele me colocou para trabalhar num período da parte da tarde, né, que não atrapalhava os meus estudos. E todo o dinheiro que eu recebi, cara, eu levava para minha mãe no final de semana, cara, e as coisas foram mudando. E, cara, eu sou muito grato a Deus, porque eu não aceitava aquela situação. Ainda novo, novo ainda. E criado praticamente em berço evangélico, porque minha avó, ela sempre levava a gente para a igreja, né? Tinha uma igreja, existe essa igreja até hoje na antiga rua da Salutran, ali, ó. Araguaia, não tem Araguaia ali? Salutran não santifica, não. Bombeiro. Então, aquela reta que vem os ônibus, que dá na Dutra, aquela ali é a principal, não sei se é ainda Araguaia. Antiga Araguaia, acho que é outro nome hoje. É Araguaia ali. Quando os ônibus vêm para fazer o retorno para subir o viaduto da Poça, uma principal ali, onde tem uns prédios novos ali agora em construção. Sim, agora sei. Então, naquela rua ali, existe até hoje uma igreja ortodoxa. A gente batizava ela como Igreja da Sopinha. Então, era uma estratégia, né, do líder daquela igreja, uma igreja ortodoxa. De atrair as pessoas, né? De atrair. Então, minha avó levava a gente para lá, sabe? Escola dominical, e a gente via nesse contexto, e a gente foi criado em berço evangélico praticamente desde novo. E eu não aceitava. Nessa rua Peri, onde eu morava, tinha uns playboy ali. Na época a gente falava playboy, quem tinha um poder aquisitivo melhor, E os pais desses rapazes, né, que a gente brincava de bola, soltava pipa, né, naquela época, os pais e os avós daquelas crianças, né, que tinham uma condiçãozinha melhor, falavam, cuidado com os trombadinhas lá não sei da onde. Os trombadinhos eram vocês? Isso, é. Caraca. E aquilo ficou na minha cabeça, cara, trombadinha. E eu não aceitei aquilo. Uma vez eu cheguei para minha avó e falei, vó, o pai do Marcelinho falou para não andar com ele porque ele falou que eu era trombadinha. Eu lembro até hoje, ela falou, meu filho, no quintal de casa, ela vai ser... E minha avó respondeu para mim, cara, você vai ser aquilo que você quer ser. Então, aquilo eu guardei até o dia de hoje.
Então, eu não aceitei aquela situação. E, cara, muitas coisas aconteceram na minha vida, sabe? Sou muito grato a Deus, porque só Deus sabe de onde Ele me tirou. Poxa. Só Deus sabe de onde Ele me tirou, cara. Porque você foi criado num cenário, pô, de droga, bebida, não sei, talvez prostituição, essas coisas. E, tipo assim, cara, normal, hoje em dia, a maioria das pessoas que é criada numa situação dessa, velho, não consegue sair, Dá não. pra coisa ruim. Dá muita isso aí coisa. não. Um exemplo. Dentro desse quintal mesmo, os outros falavam, isso aí não vai passar de um bandido, isso não vai passar de um viciado. E aquelas coisas entrando na minha cabeça, eu não aceitava aquilo. Não quero isso pra minha vida. Ó, eu tenho 37 anos, cara, nunca botei uma copa de cerveja na minha boca. Caramba. Oportunidade não faltou. Não faltou muitas. Exemplo não faltou. Cara, cachaça nunca, eu suporto cheiro de bebida, de cerveja. Eu sinto cheiro de cerveja, dá vontade de vomitar, cara. Acredito. Pra ter noção. Nunca, cigarro, enfim, Aquilo nada. que talvez um dia veio para tentar te destruir ou tentar, de uma certa forma, a chegar até a sua história, você levou aquilo ali como um impulso. Usou contra. Usei contra. Era algo negativo na minha vida, Isso então eu aí. não aceitava viver aquela situação. Veio sabe? negativo, mas você usou aquilo ali como algo positivo, não quero. Ô, Joel, mas assim, passa mais, tenta, porque assim, tu lembra de tudo, né? Muita Os coisa. sentimentos. Muita coisa. Passa uma visão, cara, sobre essa questão desse ambiente. Porque você vivia nesse ambiente e disse não. Porque hoje é o que o Bruno falou. Hoje a gente vê muitas pessoas vivendo nesse ambiente e se rendendo a esse ambiente. Exatamente. Porque vamos e venhamos, é muito mais fácil se render ao ambiente Isso do que aí. criar coragem e falar assim, ó, eu não quero isso pra minha vida. Exatamente. É muito mais fácil você se conformar, né? Não, é isso mesmo, meu pai foi, minha mãe é, Pronto, então eu vou me tornar não tem também. pra E às onde eu- vezes, cara, às vezes pela necessidade. Tipo assim, cara, o psicológico da pessoa, mano, vai a mil. Tipo assim, o cara tá contando uma história que ele teve que ir atrás de um matadouro, do aviário, para poder pegar animais Galinha morta, mortos, isso aí. para poder apresentar o cara e pedir. Ou muitas das Exatamente. vezes sair dali para poder ir catar xepa, que uma mulher levava ele. Então, cara, muitas das vezes as pessoas usam essa desculpa de que, tipo assim, eu tô isso, mas você não entende o que eu passei para estar nessa situação. Mano, Exatamente. não existe, Se torna velho. vítima, né, Bruno? Se torna vítima da situação. Não existe, velho. Não tô dizendo que, tipo assim, ó, nada justifica a forma que a pessoa está vivendo. Exemplo disso é o cara, velho. O cara teve, diversos tipos de exemplo para poder virar a cabeça, Isso aí. mas resolveu dar a volta por E, cima. e tipo assim, Jó, pelo menos assim, pelo menos que a gente deu pra entender, você sempre teve esse poder de decisão, que você não queria isso pra sua vida, Exatamente. entendeu? Mas assim, com o decorrer da tua história, o que foi, cada dia passando, foi dando mais certeza do que era isso mesmo, do que você não se rendeu? E agregando a pergunta também, Sim. em cima da pergunta que ele fez assim, tinha quem por trás de você que te dava essa luz, te dava esse... Ah, cara, isso aí não é caminho pra você. Além de você, é claro. Sim. Entendeu? Tipo, ó, poxa, tá vendo isso aí, mas não se conforma, não. Não vai, não. Tinha alguém por trás? Tua avó, talvez? Então, cara, respondendo a Do pergunta Lucas. do Lucas, perdão. A minha avó sempre me motivava, por ser homem e poder dar uma condição de vida para minha mãe. Tu imagina, uma mulher com 4 filhos pequenos, ser abandonada. Então, a minha ideia era poder dar o melhor para minha mãe, sabe? Arrumar um bom emprego, né? Estudar, dar aquilo que meu pai não deu para gente, né? Não deu para ela, sabe? E, cara, eu decidi, foi questão de decisão mesmo. E, graças a Deus, cara, eu consegui o que eu queria, né? Hoje minha mãe está bem, minha mãe mora com a minha irmã, minha mãe é da área da saúde, minha mãe tem alguns problemas de saúde. E louvo a Deus pela vida da minha irmã, que cuida dela. E, cara, eu pude suprir um pouco da necessidade da minha mãe, né? Porque quando eu comecei a trabalhar bem novo ainda, eu pegava o meu pagamento e dava para ela, no intuito de, pelo menos, amenizar a dor que ela sentia, né? Do abandono, né? E minha mãe, cara, foi uma mulher forte, uma mulher imponente, uma mulher guerreira. Ia para casa, eu não aceitava minha mãe ir para casa de família fazer faxina. Eu cheguei até com ela, às vezes ia lavar piscina, lavar corredor.
passar roupa. Eu cansei de ajudar minha mãe para poder amenizar aquela dor. Uma mulher muito sofrida. Você imagina, uma mulher com 4 filhos pequenos, irmão. Então, aquilo é como se fosse uma revolta dentro de mim, sabe? Que não aceitava minha mãe passar por aquela situação. Então, cara, decidi dar a volta por cima, decidi... Quando minha mãe... as coisas foram melhorando para minha mãe arrumou um camarada bacana, né? Construiu uma casa digna, né? Show. Minha mãe começou a melhorar as coisas na vida dela. Meu irmão foi morar com a minha avó, né? Minha avó também dava um suporte melhor para o meu irmão. E eu fui morar com meu tio. Eu ficava indo, ia para casa do meu tio, ia para casa da minha Voltava mãe. pra casa. Eu ficava lá e cá, né? Porque meu tio também, ele era um cara empreendedor. Meu tio, sou muito grato a Deus pela vida dele, porque ele também me incentivou muito, ele me aconselhou muito, né? E ele sempre teve negócio próprio, ele tinha uma confecção, ele tinha uma fábrica de quadro de bicicleta, e ele me espelhava muito, né? Em questão de família, em questão de trabalho, era um cara muito guerreiro, e ele me ajudou muito, cara, financeiramente falando. Ele era a figura paterna que eu não tive. Sim. Sabe? Eu me espelhava muito nele. Me ajudou muito. Ele me incentivava. Cara, você tem que estudar, cara, você tem que fazer isso. E ele começou a me dar destino, sabe? Porque eu não tinha, eu era... Tu imagina, criado naquele contexto todo. Enfim, cara, e é isso, cara. Então era ele que era o teu mentor, que era o que te dava destino, que nem você falou. Meu tio, Meu tio, ele... Qual o nome dele? Alexandre. Tá vivo? Tá vivo. Então, dá um alô aí pra ele aí já. Meu tio, Galileu. Isso aí. Top, isso mano. E minha tia também, né, cara, que Que é a esposa é a dele. esposa dele. Quem é Hoje- teu tio, assim, por família? É ele ou ela? É ele. Ele é parente da tua mãe? Isso. Ele é irmão da minha mãe. Irmão da tua mãe. Hoje eles são separados, infelizmente, cara. Uhum. Mas eu sou muito grato a Deus pela vida dos dois, né? Na realidade, eu falei dele, mas dela Sim. também, né? Aham. Porque ela me acolheu também como mãe. Hoje ela tem um carinho enorme pela minha vida. Mesmo eu separado, a gente tem uma afinidade muito grande, sabe? Eu vejo ela como exemplo de mulher também. E, enfim, cara, eu sou muito grato a Deus pela vida dos meus tios, né? Mesmo separados. E é isso, cara. Legal. E te falar, mano, a gente repara daí que tem um caminho, né? Que a gente tá vendo um pouco da história do Joel e tem um caminho que ele tá trilhando. Por exemplo, você viu o ambiente todo que ele vivia, mas você sempre vai bater, cara, no ponto do seguinte, cara, eu não quero isso pra minha vida. Mas então o que eu quero? Não é só rejeitar. Isso aí, é saber o que você quer. é um caminho que o Joel tá trilhando, que é onde veio o seu tio agora e já mostrou esse caminho. Esse filho, ó, é isso aqui, ó. Então, o poder da importância, porque não adianta só a gente rejeitar a nossa situação. Exatamente, é. Você tem que saber, cara, Que pra você onde quer eu da quero tua ir vida? agora? O que você quer ser da vida? Como é que vai ser? Verdade. Esse momento é legal. Você já direciona lá o seu futuro. E depois disso, Joel, né, você começou a trabalhar com seu tio, porque você já tinha essa visão de Sim, negócio, sim. né? Aí você já pensava em almejava em abrir o seu próprio negócio nessa época ou ainda... Sim, cara. Ainda não, era novo demais ainda. Tinha meus 14 já, né? Novão ainda. Cara, novo demais. já. Aconteceu um monte de coisa Isso- do e cara. rápido, né, cara? Isso aí, e rápido. 10 anos. Você vê que é rápido. É rápido, é. Meus 14 anos, como eu morava, né? Eu ia para casa da minha mãe, ficava um tempo lá e ficava, né? Conciliando o tempo, né? Um período. E todas as vezes que eu estava com ele me ensinou muitas coisas, né? Mexer em parte elétrica, obra, essas coisas, né? De casa. Ele falou, Sim. cara, tu vai ser homem, vou te ensinar a ser homem, né? Muitas coisas, cara. Ele me ensinou muitas coisas. Ele teve a figura do meu pai. Paterna, né? foi o que você falou. E 2 ou 1. Ele falou, cara, você vai estudar muito para você ser alguém na vida. Você vai ter que trabalhar muito, cara, para você construir alguma coisa. E eu fui trabalhando com ele, eu estudava ainda, fui trabalhando naquela confecção, né? Era uma fábrica de capa de cilindro de bicicleta, aquelas de veludo, Sei. de couro. Aham. Então, cara, era assim, hoje eu não sei, né? Acho que foi o destino, porque hoje era para ser um cara muito rico, muito bem sucedido. Quem? O meu tio. Ah, tá. Porque o mercado tava crescendo, o mercado estava Aham. bom naquela época. E, enfim, ele começou a comprar fora material Sim. para poder exportar.
Caraca! Enfim, então, eu acompanhava, né? Com 15 anos de idade, eu fui pra rua trabalhar com vendas. Aí eu me apaixonei em trabalhar com vendas, cara. A minha comissão era 10%. Que isso? 10%. Mas tu vendia o quê? 10% é muito pouco. Era pouco? Não, não era não. Mano, tá doido? Não, naquela pouco época. hoje. A venda Não, hoje tá Não, menos? é pouco seria hoje, 10%. Ah, hoje é pouco, então. É pouco, Ah. Mas em 2000 Vamos lá, 2000 e... Cara, muito tempo. Tem tempo isso. Qual a idade disso aí, mais ou menos? 2005 não. 2000 e... Caramba, 2000, acho que anos 2000. Anos de 2000? 99, 2000. 23 anos atrás. 23 anos atrás. Ano 2000, Caramba, é ano 2000. Tinha que idade isso aí? 15 anos, praticamente. Eu acho que 15 anos. Caramba. Você tá com 38. 37. É, isso mesmo. 15 anos. Aí, irmão, eu comecei a ver dinheiro, cara. Caramba, começou a dar certo. Trabalhando com o quê? Com venda. Eu era representante dele. Ah, tá. Eu pegava o catálogo, levava até as lojas de bicicleta. Tinha catálogo dele, né? Era uma empresinha formadinha, né? Tinha um catálogo com os valores. Caraca. Aí eu comecei a rodar o Rio de Janeiro, cara. Ia pra Maricá, ia pra região de Lago. 15 anos de idade, tu imagina. Irmão, pegava o ônibus, cara. E vai embora. E não tinha telefone na época. Aquele Rio Minho ali em Rio Minho, atravessava a ponte. Felizão. É isso mesmo. Cara, eu viajei o Rio de Janeiro inteiro trabalhando com vendas. E eu vi que era bom, que eu gostava. O dinheiro também vinha na hora e... Pô, Vinha, porque, tipo, cara, eu fazia uma venda, acabou. Minha comissão... Já tava na conta, Tava na- tava na mão já. o lado bom desse negócio Muita coisa, Então, Caraca, 15 anos. eu fui gostando daquilo e tal. Enfim, eu acho que foi mal administração, né? Que o negócio quebrou. Eu não sei de verdade o que tinha acontecido, que era novo ainda, não entendia muito. E acabou quebrando, né? E aí o tempo foi passando, né? Eu comecei a estudar. Aliás, eu estudava ainda. E não pensava em namorar ainda, porque ele era um camarada... Ele era pastor até, né? Sim. Meu tio era pastor. E ele era muito rígido, né? Então, ele me levava muito ali na rédea, sabe? Não dava folga, não. Não dava folga, não. Questão de namoro. Rapaz, você está muito novo ainda para namorar. Você não tem responsabilidade, sabe? Você não tem idade nem para ser pai, sabe? Aquelas coisas todas. Sim. Me criava ali, sabe? E eu sempre respeitava, porque eu estava dentro da casa dele. E, cara, eu fui crescendo. E um tempo eu fui para casa da minha avó. Eu tive um desentendimento com ele, fui para casa da minha avó, né? Minha avó morava em Miguel Couto já. E aí eu conheci a mãe do meu filho. Pô, era muito novo, cara, muito novo. E a gente namorou, né? E veio o Renan, cara, assim, minha primeira experiência, né? Como... Foi rapidinho? Tipo, conheceu logo, já veio ele? Ou não? Demorou um tempo? Foi. Foi rápido. Pô, eu tinha 16 para 17 anos. Que isso, cara? Caramba. Tu foi pai assim? Muito novo, muito precoce. Então, eu tive que... Só trabalhava com venda, né? Eu ajudando meu tio. Falei, caramba, e agora? Como é que vai ser da minha vida? Sim. E nesse período que eu saí do meu tio, eu fui trabalhar numa padaria, ali no Posto Val. Sei. Posto Val tem uma padariazinha ali. Tem, uma padaria muito antiga. Muito antiga mesmo. Trabalhou ali? Trabalhei ali ano de 2001. Caraca. Foi 2001, Rapaz, veio aqui na memória, 2001. Quando eu cheguei lá para pedir emprego, eu era magrinha ainda. E foi indicação de uma pessoa, né, bem querida da nossa família. E eu cheguei lá atrás do seu Rodolfo. Aí ele, é você que quer trabalhar? Eu falei, sou eu, sim, senhor. Rapaz, você é uma criança, como é que eu vou dar emprego para você? Eu falei, não, moço, eu já sou responsável, né? Eu ajudo em casa e tudo mais. Não, você vai me prejudicar, rapaz. Você vai me prejudicar, você é muito novo. Enfim, aí ele falou, a gente vai fazer um teste aí. Aí comecei lá de ajudante de padeiro. E comecei a gostar, né, de trabalhar com isso, com esse segmento da confeitaria, da panificação. Eu me apaixonei, cara, por aquilo. É mesmo. E tinha um curso, aquele curso Senac na época, né? Sim. E eu comecei a ir atrás disso, só que eu tinha dificuldade, porque tinha que ter conhecimento, né, para poder estudar.
E eu comecei atrás disso, né? Eu consegui um cursinho, né, de padeiro e comecei a trabalhar ali, tal. Fiquei um tempo ali, acho que fiquei 1 ano e pouquinho ali e eu saí, né? Eu teve um problema lá na administração da empresa, lá com a gerência. Enfim, aí eu pedi para sair. E eu saí dali, eu falei, caramba, vou trabalhar agora onde? Né? Bem novo ainda, pô, 16 anos. Para ter a primeira oportunidade Já foi difícil. Já foi difícil. Falei, caramba, vou trabalhar agora onde? Né? Caraca, já. E aí eu conheci a mãe do meu filho, como eu tinha dito antes, né, e tal. E eu precisava trabalhar. Vai namorar sem trabalhar, como Não isso? tem como. Não tem como. Falar que nem eu vi no Instagram. Como é que vai comer é hambúrguer? o exame songa, monga, chonga, ceieira, neibeira. Qual é, pai? Quero levar minha namorada pro cinema. Dá galo aí. Banca aí. Ué, não dá. Não dá. certo. Não dá. Como é que vai não comer dá. o x-tudo? Não tem como, pô. Dá. E meu time ensinou isso, sabe? Como é que você vai namorar, cara? Você não tem salário fixo, não tem... Como é que você vai arrumar uma namorada? Enfim, eu conheci ela, né, e tal, e aconteceu de ela engravidar. Eu falei, caramba, e agora? O que vai ser da minha vida? E Mansur, não sei se vocês conhecem Mansur, do Rob Stein. Não. Rob Stein eu conheço que meus pais falam, É, né? isso aí. Meus avós falam, mas nunca nem vi, sei nem quem é. Cara, onde é certo ali, onde é ponto do ponto das vans? Das vans, Sim, certo? Tem uma certa ali? Tem. Era uma lanchonete, confeitaria, pizzaria. Cara, top demais. Ali? Era ali. Como Era se- do Rob Stein? Era do Rob Stein, era chamada Mansur. Aham. É como se fosse a Galzinha hoje. É mesmo, cara? Caraca, velho. Top. Johnny. Top. Era top. E, cara, eu nunca vou esquecer disso. Nunca vou esquecer disso. Eu cheguei ali e eu não sabia falar muito, que era tímido, não tinha, né? Eu cheguei lá e falei, quero falar com o seu gerente, né? O seu gerente. Aí era o seu Marco e o seu Beto, seu Roberto. Eu nunca vou esquecer disso, cara. Aí o Marco falou, cara, vem mais tarde aí, fala com o Beto. Fala com o Beto que tem uma vaga aí de faxineiro. Você quer? Eu falei, quero, claro que eu quero. Eu trabalhar? Trabalhar, irmão, não importa de quê. E voltei lá à tarde, né? Aí conheci o seu Roberto. Ô, seu Roberto, tudo bem? Eu falei de manhã com o seu Marco, ele mandou ir falar com o senhor e tudo mais. Ele, rapaz, a vaga que é para faxineiro, você quer? Aí eu quero, pô, você com a cara de playboy, você quer, rapaz? Falei, que nada, eu preciso trabalhar, né, para estar em casa. Enfim, ele falou, cara, amanhã você vem 5 horas da manhã. Eu falei, tudo bem. Aí me deu uniforme, aquela coisa, aí mandou levar a carteira. Enfim, aí peguei bem cedo, fui antes do horário, né? Eu estava na porta da loja e ele falou, vai atrás de uma menina lá que trabalhava no escritório, né? Pede ela para poder te dar o material de limpeza, né? Cloro, sabão em pó, vassoura, rodo. Uhum. Aí eu conheci a confeitaria, a lanchonete, né? A empresa. Mansur. A Mansur Lanche na época, né? E, cara, eu me deparei com aquela cozinha, panela até o teto, irmão. Maquinário, tu imagina, nunca tinha visto aquilo, né? Eu trabalhava numa padaria era pequena. A produção era pequena. E eu olhei aquela cozinha, um mundo, irmão. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou lavar isso? Aí tinha um chefe lá, né, chamado Baiano, peça um cara ruim, cara. Ele fazia questão Marcava de sujar, fazia questão de sujar o chão e falar assim, ó, irmão, limpa aqui, irmão, limpa aqui. Tava o couro. Ele era ruim demais, aquele camarada ali, Baiano. 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 Deu ruim. Rapaz, o cara era o satanás, irmão. Pensando num cara ruim, cara. Tá doido, irmão. Passava pano e ele cuspia. Porra! Tá sujo. Aqui, ó, tá sujo. Aí o seu Beto, né, falou, ó, ô Baiano, isso aqui é o Joel, ele vai te ajudar aí na limpeza, tá? Tá rindo? E eu enfrentei, cara, com muita coragem, muita determinação, né? E eu lembro como se fosse hoje. Era tipo segunda-feira, né? Domingo. Não, era uma segunda-feira isso, porque eu fui domingo lá e na segunda-feira. Então,
ficou sujo pro pessoal da manhã limpar, organizar, né? Porque funcionava à noite como pizzaria, né? Uhum. E ficou muita coisa para fazer no dia seguinte. E quando eu cheguei, deparei, cara, muita panela, muita sujeira. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E aí, né, ele me orientou mais ou menos. Aí eu comecei, cara. A menina do escritório me deu sabão em pó, cloro, né? Os produtos de limpeza, pano. tudo lá. Cara, eu comecei, cara, sentei o aço. Vi onde era a bomba, peguei uma mangueira, comecei a arrastar os maquinários para lavar o chão, lavar tudo. Primeiro eu lavei a louça Dá toda. aquela geral, né? Irmão, minha mão ficou branca. Caraca! Toma ali cloro. Imagina cloro, tu imagina, eu comecei a faxinar, limpar tudo. E foi aquela... Cara, ficou top demais. Eu acabei 6 horas da noite. Que isso, rapaz? Caramba, filho. Acabei, mas ficou top demais. Ficou muito Limpinho, limpo, na muito moral. organizado. Eu não sabia que era igual o Big Brother, lá, que tinha câmera para todo lado naquela cozinha. E no escritório do Robson, eu até esses dias eu encontrei ele, né? A gente estava comentando sobre isso, né? Ele falou, cara, quem você era, né? Era um menino que eu aconselhei muito, enfim. Eu não sabia que do escritório dele ele via. Tinha acesso. Ele via tudo Em tempo real. em tempo real. Ele ligou pro gerente da tarde e perguntou: quem é esse rapaz aí que está na limpeza? Ele falou: pô, é um menino novo. É o que levou os documentos hoje aí para o escritório e tal. Cara, não quero aquele moleque na limpeza. Não quero ele na limpeza. Você não sabia que a limpeza era brabo e viu o teu trabalho? Cara, não, cara, assim, eu vi até Deus, né? Ele falou, cara, é muito bom pra estar na Cara, limpeza, mano. Tá Exatamente, maluco? exatamente. Ele falou, cara, eu tenho tantos anos de empresa. Eu nunca vi uma cozinha desse estado. Aí. Visionário, cara. O cara Irmão, já viu ali, ali, filho. tinha aquelas batedeiras de massa antiga. Ah. Irmão, um negócio crostado. Eu peguei, irmão, aquela de espátula e comecei a raspar. Toma. Irmão, eu fiquei todo sujo. Caraca. Mas ali eu mostrei o resultado e ele falou, ligou pro seu Marco e falou: ó, não quero esse moleque na limpeza. Eu quero ele na cozinha, bota ele na cozinha. Caramba, filho. Aí é jogo. Bota ele para ajudar o baiano. Ah, baiano, miserável. Pensa no cara tralhudo. Pensa É aí, maluco? pensa aí. Baiano, Ele irmão. era pior. Cara, o incrível disso tudo é que, tipo assim, hoje em dia, cara, as pessoas fazem muitas coisas pra pessoa fazer as coisas, elas querem que alguém esteja vendo, tá entendendo? Ela quer demonstrar alguma coisa pras pessoas. Agora, o cara não, velho. No meio do nada, não tem ninguém vendo ele achava ali que não tinha ninguém vendo ele. Cara, eu quis dar o meu melhor, deu cara. melhor, Só. né? Porque eu queria um Entendeu? trabalho, eu precisava assinar carteira. Garantir a vaga, isso Tava aí. namorando, como é que faz? Tem que trabalhar. Então, eu tinha que dar o meu máximo ali, cara. Dei meu máximo e aquilo gerou um resultado que nem eu esperava, né? Como eu já tinha uma experiência da padaria, então ficou mais fácil para mim, entende? Sim. E aí eu de manhã cedo, no dia seguinte, eu cheguei 5 horas da manhã e o seu Roberto falou: ô, Baiano, agora esse rapaz vai te ajudar na cozinha, que o Robson mandou. A mando do Rob Stene. Então ele não podia falar nada, né? É. Caraca, então... Se o- você É o trabalhou- chefe do chefe tá mandando? Pra fazer o Baiano quê? teve que calar a boca, Baiano, ó, tu ficou de bico. bico Aí fechado. ele não gostou muito, né? Porque ele era invicto, ele era absurdo, ele é chefe de cozinha mesmo ali, ele mandava tudo, É o né? 01. É o 01, né? Tinha os ajudantes, né? E eu seria mais um ajudante dele. Então ele começou a pegar pinima, né? Começou a... Caraca, é sempre assim, mano. Mas tipo assim, Joel, partindo desse princípio dessa pinime aí, é porque até mesmo acho que ele já sentia que, cara, esse moleque é diferente. É. Esse aí tem potencial pra Foi ele uma ser ameaça. o 01. Foi uma ameaça para Isso ele. aí, se eu não parar ele agora vai dar ruim. Mano. E começou aquela pinima, aquela guerra, né? E eu não entendendo muito, né? E eu sempre muito calmo, muito tranquilo, sempre relevando, né? E começou umas guerras, sabe? Coisas pessoais, sabe? Né? Enfim, eu fui suportando, né? Porque ele era meu liderado, então eu tinha que obedecer, né? Mesmo aquela perseguição, aquela guerra toda. E ele sempre ainda mandando eu para a parte da limpeza. E já tinha entrado outra pessoa na limpeza já. Então, mesmo, né? Eu já recebendo aquela promoção, né? Ele ainda me perseguia ainda, mandava eu fazer aquelas questões da limpeza. E eu fui dali, cara. Fui indo. Aí ele começou a gostar de mim, né? Olha só, rapaz. A moeda começou a virar, né?
Ele falou, cara, tu é um cara inteligente, tem tudo para dar certo nesse ramo aqui, é o que você quer, né? E eu falei, cara, ele falou, cara, eu vou sair daqui 2 meses, eu vou embora daqui. E eu vejo você como um cara que possa assumir meu lugar. Aí, Caraca. tá vendo? A Pinime, o que era? E eu fiquei todo bobo, cara. Claro, pô. Eu fiquei todo bobo, né? E bem entusiasmo, né? bem contente pelo que ele me falou, que eu tinha potencial. E eu caí dentro, cara. Eu abracei a causa e ele foi me ensinando as técnicas, né? na parte de massas, de recheio, né? E eu fui aprendendo. Cara, e teve um dia que ele faltou, ele não foi trabalhar. E esse dia eu estava de folga, né? Então, ou seja, ficou 3 ajudantes ali perdidos, né? Sim. Né? Não se empenharam muito, né? E o seu Marco falou, cara, liga pro Joel para ele vir. Aí, cara, nunca vou esquecer, o Robson foi lá na minha casa me buscar. Que isso. Caramba, velho. Foi lá em casa me buscar. Na época era uma... Cara, nem lembro o carro aqui, acho que era uma Hilux antiga ainda. Mais antiga que na época Era uma uma nota. carreta. É. Era uma Hilux antiga. Aí aquele carrão entrando assim no meu bairro, assim, os outros olhando. O que esse moleque tá arrumando? Eu morava com minha avó ali, cara. Sabe ali na favelinha aqui, Miguel Couto? Poticá. Ali naquela favela ali? Entrando ali no becozinho ali, Beco Kelly. Sim. Isso. Morava ali. Aí entra naquela ruazinha. Quando tu entra dentro daquela favelinha ali, tem um beco. À esquerda. E tem um beco. Hoje segue direto ou tem um bequinho à esquerda? Você vindo assim, né? Tem um bequinho à esquerda. Eu morava na última casa. Caraca! Tu imagina uma Hilux entrando ali. Que? Enfim, cara, tem muito orgulho, né? De onde eu passei, de onde eu vim. Não tenho vergonha de falar sobre isso. E ele foi lá, me buscou e tal. Você sabe fazer o quê? Eu falei, sei fazer isso, sei fazer isso, sei fazer isso. Sabe mesmo, sabe? Ó, o baiano faltou e você vai assumir aqui. Aí, beleza, eu comecei, cara. E comecei na produção firmaço, fui fazendo aquela coisa toda, aquela correria. Pá. E algumas coisas ele não quis me ensinar. Tipo, um salgado mais difícil, tipo folheado, massa de coração, lasanha. Salgado mais finos, ele não quis me ensinar. Mas eu ficava de olho, prestava atenção, observava, claro. né, e tal. E ali eu foi tranquilo o dia, eu consegui mandar os produtos para o balcão, né, ali, né. E no outro dia ele faltou de novo, enfim, eu acabei assumindo ali aquela parte da produção ali, da lanchonete e tudo mais. Eu fiquei um período ali e eu recebi uma proposta, né, para trabalhar, na realidade, a japonês de esquina ali. Do lado do Império ou naquele outro, mais antigo? O China ali do Banco Itaú. Ah, tá. Do lado da nossa lojinha ali. Sim, sim. Do lado da farmácia ali. E recebi uma proposta do China, né? Do chinês, que eu conheci o seu Chan, né? Hoje ele mora nos Estados Unidos. Foi um mentor também na minha vida. É mesmo, cara? Seu Chan, Pô, geral Aí, fala mal de chinês. japonês, mano. Não, esse chinês, Não, cara. tá ele- doido, mano. chinês, sei lá. Tá Ele doido? me inspirava naquele camarada, irmão. É mesmo, Pô, cara? tá doido. Não, tô falando que geral fala mal dos chineses em geral. Trabalhar pra chinês é muito ruim, trabalhar pra japonês é muito ruim. É Os caras porque arrancam- assim, Cara, eu tive uma experiência boa. mano? Eu conheci o seu Chan, né? Porque eu era cliente lá, né? Eu comia pastel e sempre, às vezes, a gente ficava trocando ideia, às vezes fazia favor para ele, né? Porque tinha um conhecido que trabalhava nessa lanchonete. Então, às vezes, ele levava para pegar peixe lá em Tinguá, né? E ele sempre me levava. Então, ele criou aquele vínculo de amizade, né? Aham. E ele me ofereceu uma proposta, né? Eu passando na rua, ei, Joel, eu quero falar com você. Aquele jeito. aquele jeitão China. Eu queria falar com você, vem cá. Eu falei, fala, seu Chan. Ele, você queria trabalhar aqui, lanchonete? Eu falei, você paga quanto? Bem direto, paga quanto? Eu falei, não, seu Chan, eu trabalho lá na Mansur. Você veio trabalhar comigo, rapaz? Você veio trabalhar comigo, eu vou pagar melhor? Eu falei, não, não é pelo valor, não. É porque eu peguei um vínculo lá, eu gosto de lá e tudo mais, tá? E eu estava sentindo que meu tempo estava acabando lá também, né? Eu queria algo melhor, né? Já subi, claro. né? Nesse período, né? E eu saí, já tinha sido pai nesse período, né? Já era pai do Renan. Já era pai do Renan. Ou né? seja, tinha que ter um aumentozinho. Tinha que ter.
E eu esperando, né, um aumento, né? Porque eu recebi salário de ajudante ainda, mesmo assumindo, né? Caramba. E a promoção não tinha chego ainda. Enfim, aí eu ensinei uma pessoa para ficar no meu lugar e fui até o escritório do Robson pedir, agradecer ele pela oportunidade que ele me deu, né, e tudo mais e tal. Ele aceitou de boa, né? Ele pagou minhas contas, a gente não tivemos problema. Eu fui muito grata por tudo, cara, é porque eu trabalhava ali e todas as horas vagas que ele ia, né, para essa lanchonete, ele me aconselhava muito, cara. Obstene também, cara, aquele camarada ali, irmão. Ele, um posto de humildade, o cara é um mega milionário, é um cara imponente, é um cara, sabe, me deu muita força, né, quando eu era bem novo ainda, compartilhou muita experiência de vida, muitos conselhos. Enfim, cara, aí eu fui trabalhar nesse japonês, né? Que o salário foi melhor. Aí já, opa, agora sim. Agora vai. E o Renan já tinha nascido já, né? Então precisaria de um cascalho melhor. Só que a renda não dava, né? Tu imagina. Eu ganhava o salário mínimo naquela época, era 200 e pouco. O salário mínimo na carteira, né? Aí eu fazia uns extras também. Eu comecei a ver um serviço paralelo para poder ajudar na renda. Sim. Pô, o Renan ainda tomava leite NAN. Que isso? Caro Então, tu imagina, Sempre fralda, foi mais leite. caro. Enfim, cara, sabe? E tinha que buscar outra alternativa, né? Aí fui pro China, do China arrumei um freelance, né? Para poder ajudar na renda. E, cara, foi indo. E aí eu conheci o chefe de uma lanchonete grande em Nova Iguaçu. Então, o Edmilson, um cara também, um amigaço. Nova Iguaçu já começou a expandir, né? Ele tava aqui em Minhocoto e tava tal. no chinês ali. Então, eu conheci o chefe da Pimpininha, né? Caraca! O cara, Pipininha é top, mano. Pimpininha é o camarada Edmilson. Era o chefe geral, né? O meu ex-patrão é o Álvaro Alvim. Cara, também um espetáculo de cara, pô, um cara cheio de bola. E eu conheci o Edmilson, né? Através de amigos da igreja. E ele falou, cara, tu trabalha com o quê? Eu falei, cara, eu trabalho num japonês lá em Miyoko. Tu faz o quê? Faço salgado. Qual salgado? Esse. E ele falou, pô, cara, tem uma vaga lá de trabalho lá, tem uma vaga lá. Aí o negócio já... E toda vez que eu ia para Nova Iguaçu, cara, eu ficava igual um cachorro olhando o frango, olhando aquele salgado assim, sabe? Só namorando. Falei, cara, que loja top, irmão. Só que a loja era muito pequena, a Pimpininha. Muito pequena. Essa daí é qual? Pimpininha do calçadão ali. Do calçadão. Calçadão é saindo assim do calçadão, onde fica os táxis ali. Pô, na praça Era De frente muito... à praça. Isso, era muito pequena. Eu não me via trabalhando ali, mas eu ficava apaixonado pelo salgado, cara. Top, pô. Não sei se vocês já foram lá. Lá é muito Pô, bravo, tamo mano. lá, é bom pra caramba. Pô, tá maluco. Tudo tem- Eu quero comissão aqui, tô falando. Propaganda. Propaganda aí, ó. Não, a edição vai colocar um pi no nome. Pode botar o nome. Esquece. Sugiro, esquece a empresa, sugiro, esquece- Sugiro. Que na realidade eu me tornei um concorrente do camarada, né? A melhor é a Galzinha. O Rob Stanley vai ter que dar desconto. Vai lá. Vai ter que dar desconto. E, cara, surgiu essa oportunidade, né? Só que eu não imaginava a grandeza que era a empresa. Né? Eu via aquela loja pequenininha, ficava olhando assim, falei, caramba. E conheci esse rapaz e falou, cara, tá precisando de um salgadeiro bom lá e tal. Eu fui lá, fiz uma entrevista, né? Quando ele falou o salário, eu falei, pô, pra mim não dá não, cara. Pô, ganho Y lá, vou ganhar X aqui, não dá não. Não, mas fica aí, cara, fica aí que a empresa está crescendo, você tem possibilidade de crescer aqui na empresa. E aí eu sempre, crente, né? fui orar a Deus, né? Pedi direção a Deus e falei, Senhor, seja Tua vontade. feita a sua vontade. E, cara, eu fui, conversei com o seu Chan. Tu largou, vamos dar um exemplo aqui, vamos supor, largou, tipo, um salário de, entre aspas, 2.000 para ganhar 1.700, 1.600. Muito menos. Caraca, é mesmo, cara? Muito menos, cara. Muito menos. Foi um desafio, sabe? Eu orei a Deus e eu vi como uma oportunidade, né? Eu vi, né? Porque ele falou comigo, cara, a empresa é boa, o chefe lá é top demais. E o ponto, o movimento ali também era... Pô, cara, Outro, é outro nível, né?
E conversei com o seu Chan, pedi ele obrigado a oportunidade que ele tinha me dado ali, né? O período que eu fiquei ali, né? Ele acertou as contas, tudo direitinho, saiu direitinho lá. Agradeci muito a ele, porque ele também me aconselhou muito. Muito, muito, muito. Uma vez eu falei, seu Chan, eu preciso de um empréstimo para comprar um carro. Olha só. Tinha acabado de ser pai. Pô, garoto de 16 anos, quem não quer um carro? Caro, pô. Quero um carro, Depois eu vou contar a história do primeiro carro. Meu Deus. Aí eu falei, seu Chão, eu quero comprar um carro. Aí ele, você queria comprar carro? Você é maluco? Você queria comprar carro? Você é maluco? Eu falei, seu Chão, mas eu quero um carro. Ele, quanto você quer? De dinheiro. Eu falei, eu tinha um vizinho que ele estava vendendo um Renault Clio, aqueles pequenininhos. Sim, pô, 98. Caraca. Olha a ideia, cara. 98 carro, motor batido. Abraça a causa. E o cara falou, cara, me dá aí 5 mil na época. Era Dinheiro muito dinheiro. pra caraca, muito meu dinheiro. irmão. Aí seria 5 mil mais o valor do motor, aí deu ruim. E eu expliquei pra ele, né? Cara, o carro é 5 mil. Ele, você é maluco? Eu poderia até dar esse dinheiro pra você ir descontando, né? Mas você é pai agora, você quer ler carro? Enfim, garoto novo, né, cara? Não tinha muita experiência, então eu queria viver, queria moto, carro, aquela coisa toda, né? E, cara, ele me aconselhou muito. Ele falou uma coisa pra mim que aquilo nunca saiu da minha cabeça. Ele falou pra mim, um carro, você vai gastar combustível, você vai gastar pneu, manutenção. Como é que você vai manter um carro? Como é que você vai manter um carro se você tem um salário que não compete, né? Você tem um veículo. Um veículo tem despesa. Tem. E aquilo, cara, nunca saiu da minha cabeça aquilo. Nunca saiu da minha cabeça. Às vezes o camarada se enrola todo, assim, entra numa dívida grande, não consegue honrar aquele compromisso só para ver assim, uma aparência, né? Um status. Só que na realidade, cara, a realidade é outra, né? Carro hoje eu vejo como necessidade. Muita necessidade. Né? Não É verdade, vejo o cara entra, tipo assim, divide em 30 vezes, fica 30 de mil. Ah, R$1.000 eu posso pagar. Mas ele não conta que os pneus se gastam, tem que trocar óleo, tem que fazer manutenção da embreagem. IPVA. IPVA. E às vezes o cara ganha um salário, R$1.400. Isso aí. E tá E qual é o arrebentado, risco de velho. bater? Muita coisa. Então, isso ficou na minha cabeça. Ele me aconselhou, falou, cara, não compra carro. Do jeito dele eu entendi aquilo, foi um conselho. E aquela coisa saiu da minha cabeça, de querer carro novo. Eu preciso de um carro. Eu vendi carro adulto já, cara, sabe? Sim. Porque eu vi que era uma necessidade, não era luxo, não era, né, pra minha vaidade. Né? A pessoa, eu compro aquele carro. Eu tinha acabado de ser pai. Como é que tu ia fazer motor, velho? Eu ia perder dinheiro. E dor de E cabeça. depois eu quero ver quem é o doido que ia dar 5 mil pra você e falar assim, vai, leva esse carro aí. Não é tempo. Enfim, né? E fui grata ao seu Chan, né? Hoje ele é um cara muito bem sucedido na vida. Ele mora hoje ele mora na Califórnia, né? Eu tive contato esses dias com o filho dele, que é o Gabriel Chan, também. Chanzinho, um moleque Virado no giraia. Playboy. Pagar medicina pra você estudar. Ele não quero não, pai, não quero não. Caraca, velho. Eu conversando com ele esses dias, ele virei Uber agora aqui na Califórnia. Aí, São velho. Francisco. São Francisco, ele tá? Não faz nada pra ninguém, o moleque também é. Tá tipo uns parceiros nossos aí. Igualzinho. Só que a diferença é que os caras estão fazendo isso. Ó o lobo. Olha o diretor. Só que a diferença é que eles estão fazendo isso na Califórnia, né, mano? Aí, ó. Enfim, cara, eu agradeci ele, né? E fui para essa empresa, né? Nova Iguaçu, uma loja renomada, de nome, né? E eu pensando, né? Uma oportunidade de crescer, né? Ser um chefe lá dentro. E fui para entrevista, né? O rapaz falou, você sabe fazer o quê? Tinha 2 tipos de salgado que ninguém fazia. Falei, pô, eu faço. Eu faço esse salgado, sim. Então faz aí. Aí subiu um pote assim com massas, né? Com a massa diferenciada. E eu comecei a fazer na maior naturalidade. Fazendo. Aí na hora, tá aprovado. Caraca. Já pode ir. Já pode ir lá. Vai. Já traz os documentos. Vamos lá. Começa agora. Começa lá. Legal, mano. Acho que tinha para meus... Eu estava já com meus 19 anos. Acho
que 19 anos já. Estava com 19 anos, né? Já tinha separado já também da mãe do meu filho, né? A gente não deu certo, né? Não ficou muito tempo, não? Não ficamos muito tempo, não, E eu voltei para casa do meu tio, né? Na realidade, eu morava com a minha avó e a gente era vizinhos, né? E saí daquele lugar e voltei para casa do meu tio, né? Sim. E aí comecei lá nessa empresa, né? Fui trabalhando, mas ainda honrando meus compromissos, né? Era pai, né? Da assistência, aquela coisa toda. Enfim, comecei a trabalhar ali, né? Fui trabalhando, ganhando meu espaço, né? E na época era eu e um ajudante. Uhum. Quando eu saí de lá, cara, 2010, rapaz, o negócio estava gigante. Cresceu muito, a empresa cresceu muito. Muito, muito, muito. Graças a Deus, né? E a dedicação também do meu ex-patrão, né? Toda a equipe. Né? Eu cheguei lá, tinha 17 funcionários. Quando eu saí de lá, tinha 200. Caraca! Quanto tempo você ficou lá? Fiquei quase 10 anos, cara. Aí. Que isso, rapaz. Então, foi uma lição de vida, né? Eu aprendi muita coisa com o meu ex-patrão, muita coisa. Um camarada também espetacular, sabe? Um cara imponente, um cara guerreiro, um cara forte, sabe? Empreendedor, visionário demais. Sim. E nesse período eu já tinha acesso a algumas coisas, sabe? Eu tinha um tempo de cada, tinha uma responsabilidade, que era chefe de setor, né? Tinha uma certa confiança, né? Mas eu tinha na minha mente, eu tinha uma visão empreendedora dentro de mim desde muito novo, né? Principalmente pelo teu tio também, né, João? Pelo meu tio. Eu no início aqui eu falei, né, que bem cedo, eu acho que eu não falei nossa parte, né, que eu ia no sacolão pegar resto. Falou, pô, xepa. Xepa, então, no sacolão. Uhum. Aí eu vi uma carroça de Cavalo. entregando verdura, né? Era um fornecedor que entregava hortifruti. Uhum. Então eu vi uma possibilidade de quê? De pegar do sacolão e revender. Fiquei um período assim, cara, bem novo ainda. Aí. Enchi o carrinho de mão, a gente fez uma parceria lá com o dono, né? Ele me dava os alimentos e na época ele me dava acho que 10 centavos por Fruta. Por verdura. Que era alface, coentro, cheiro verde, vendia louro também. Uhum. Enchi o carrinho de mão, cara, e andava pelas ruas da posse vendendo. Batendo. Voltava o carrinho vazio. No outro dia, mesma coisa. Mais final de semana, né? Cara, Sim. que guerra, mano. Então, aquilo ali, cara, foi, sabe... Aquilo veio desde muito novo, essa visão empreendedora, né? Essa visão que eu tenho de empreender, de gostar, né? E teve uma vez que eu falei para minha avó, eu pedi minha avó uma bicicleta. Eu lembro como se fosse hoje. Falei, vó, no 13º da senhora tem como comprar uma bicicleta para mim? Ela olhou para mim assim, você quer uma bicicleta? Falei, quero, vó, quero uma bicicleta. Ela olhou para mim assim e falou, você vai comprar sua bicicleta. Falei, como vou comprar minha bicicleta? A gente morava na posse ainda nesse período. Sim. Aí a gente pegou o ônibus na posse e foi até Miguel Couto. Eu não conhecia Miguel Couto ainda. Uhum. Aí tinha a sorveteria tropical ali no sinal. Tem até hoje. Tem até hoje, o seu João, um cara também, gente boa pra caramba. Os filhos dele também, Alexandre, enfim. E botou dentro do ônibus. A gente veio até Miguel Couto. Ela comprou uma caixa de... Picolé. Caixa de picolé, caixa de isopor. Sim. Picolé. Comprou gelo seco. Eu falei, vou voltar de ônibus, você vai daqui andando para casa. É só pegar essa reta aqui vendendo. Só. Só isso. Eu falei, vamos, eu tenho medo. Não, meu filho, você vai conseguir. Dali da Praça Tropical, da sorveteria. Luz de Lema, era só pegar até aquela reta. Posse. Até É mesmo, só pegar a reta ali. Ele falou, só você ir embora, meu filho, você não vai se perder. Quando você chegar no Carmari, você sabe, ou você entra na rua da Praça São Jorge, você vai sair na sua casa. Irmão, dito e feito. Fui. Eu fiquei com medo, né? E fui. E comecei a gritar, irmão. Alô, picolé. Ô, picolé. Cara, quando cheguei em casa, eu já não tinha mais picolé. Aí, no outro dia, de novo. Pegou o Chegava gostinho, da escola, já era. Chegava da escola e tal. Só que aí meu tio começou a reclamar. É muito novo ainda. Minha mãe também, meu tio, não faz isso. Ele é muito novo ainda. Vai que alguém faz uma maldade e tudo mais. Então, começou aquela guerra na família. Então, aí,
minha avó não deixou mais, não permitiu mais que eu fosse até Miguel Couto comprar picolé e vender, né? Sim. E foi isso, cara. Desde muito novo, eu sempre gostei de venda. Aí fui trabalhar com meu tio. Ô, mas e a bike? Eu vi. Deu bom ou deu ruim? Deu ruim. Deu Meu ruim, tio deu- que me deu uma bicicleta. A Porque bike minha avó caiu, falou, a não, bike caiu. ele quer vender o picolé para ele comprar a bicicleta dele. Aham. Aí meu time, o meu tio... Comprou a briga, né? Cara, foi até Natal, cara. Essa história a gente até fica zoando, né? Quando a gente se reúne, né? Eu com 20 anos acreditava em Papai Noel. Eu acredito até hoje. Eu fui passar o final de semana na casa do meu tio, né? Era período de Natal, né? E quando eu acordei, tinha uma bicicleta assim, toda embalada. Aí minha tia falou, Papai Noel trouxe pra você. Você Cara, não botou... 20 anos. Eu já com... Vintão. Já pai. O cara já era pai, ué. Não, isso era quando eu era novo. Eu era mais novo. Foi o registro que foi pra tua vida inteira. Papai É. Noel existe. Quando eu era mais novo, ele trouxe a bicicleta pra mim. Foi, cara, e eu nessa empresa, né, já sonhava já com o meu negócio, já, né? Já sonhava com o meu negócio. Eu conheci um camarada, um americano, ele foi um mentor também. Ele falou que quando ele fosse para os Estados Unidos, ele ia me levar, né? Porque ele foi um chefe meu, né? Antes de ele pensar, eu já fazia. Uhum. Então aquilo chamou a atenção dele, porque falou, pô, cara, tenho 50 anos No ramo. no ramo e eu nunca vi um camarada como você, cara. Um dia, se eu voltar para os Estados Unidos, eu te levo. Caraca. É. Então, aí eu aprendi muita A coisa visão. com aquele cara, muita coisa. Ele me ensinava a técnica. Para que o sal na massa? Para que o açúcar? Para que a manteiga? Então, ele foi ensinando a técnica. No caso, você sabia fazer. Eu sabia fazer somente. Toda a prática. Toda. Mas a teoria, tu era leigo. Muita sabia coisa. de nada. Aí ele falou, para que sabe fermento? Quantidade, grama. Cara, era muito Te cru. profissionalizou. Muito cru. Aí tem aqueles cursos de verão, né? Uhum. Verão é curso de férias que falam nas taças, né? De gastronomia. Sim. Eu até frequentei também algumas vezes, né? Para pregar. A técnica, né, mano? É, questão de conhecimento também, né? Porque meu pai, eu me achei em cozinha. Eu me achei, né? Hoje, cara, eu digo que eu sou amante da cozinha. É mesmo, velho? Cara, Caralho. Maneiro, muita maneiro. coisa, muita coisa. Muita coisa. Pizza, pratos, enfim, cara. Comida brasileira. Amo de É verdade. mesmo? De paixão, cozinha, irmão. Eu já, cortando rapidinho, só uma ideia aqui. Ah. Quando tu vai comer, tu sente o gosto e, peraí, tá faltando alguma coisa. Tem aquele cara Na que hora, é... sou crítico. Isso aí, ou tipo assim, criterioso. não, tranquilo, vou comer e pronto. Sou muito criterioso. Então, é. Cara, os Caralho, funcionários é que trabalham contigo hoje lá na empresa tua lá, tem que passar por um treinamento, né? Contigo. Né? Tem espaço, Passa Eles treinamento, passam. ensina E, tudo cara, eu vou, isso. né? Eu ensino, tenho um treinamento, né? Pô, maneiro. Eu exijo, sou muito enjoado, cara, muito enjoado. Se não seguir o padrão, vai embora. Não dá para ficar. Caraca. Tem que seguir Mas aquele- mano. Tem que seguir aquele padrão, Isso entendeu? aí, pô. É empresa. E hoje a gente é 16 funcionários, né? Pô. E a galera lá, eu sempre estou motivando elas, as pessoas que vêm trabalhar comigo falam, cara, aqui não é o melhor emprego do mundo, aqui não é o teu sonho, aqui é meu sonho, né? Deixo bem claro que existe N de oportunidade, né? Uhum. Concurso público, multinacionais, empresas boas, grandes, né? Que a pessoa pode, né? É questão de qualidade de vida, né, cara? Às vezes a pessoa se prende num lugar, né? E às vezes por falta de uma oportunidade, né? Então, estou sempre dando força, motivando, né? E, enfim, cara, hoje sou muito grato a Deus. Tem um versículo na Bíblia que diz que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito, né? Sou muito grato a Deus porque eu sei de onde eu vim, sabe? Sei as minhas raízes. Algumas pessoas me olham assim, me veem como empresário, dono não sei de onde. Aham. Né? Mas eu não me vejo assim, sabe? Porque eu sei, cara, de onde Deus me tirou. Né? Não sou melhor do que ninguém. Eu trabalho todos os dias. Às vezes as pessoas acham que, tipo, empresário, tá lá no ar-condicionado, só administra. Não, cara, sou o primeiro, né? O primeiro praticamente a chegar na empresa e o último a ir embora. É muita responsabilidade, é muita cobrança. Né? Eu não tinha ideia do que era ser dono. Né? Como eu acho que eu não finalizei, né? Trabalhei nessa empresa e eu sempre tive
desejo, né? Algo ardia dentro do meu coração que eu teria meu próprio negócio, né? Não importa qual seria a área, mas eu queria ter meu próprio negócio, não por ambição, não por ganância, mas para poder dar um conforto para minha família, né? Porque me tornar uma pessoa próspera, né? Não ser rico, né? Porque é totalmente duas palavras distintas uma da outra, né? Ser próspero é a pessoa receber e poder dar, né? Você dá um conforto para a tua família, né? Não vejo isso como vaidade, você ter uma condição de vida boa, você morar numa casa boa, você ter um conforto de vida, você ter um carro bom, você poder viajar, você poder comer no melhor restaurante. Cara, não vejo pecado, não vejo algo de errado nisso, sabe? E graças ao bom Deus, porque cara, eu sou muito grato a Deus, cara, por tudo, sabe? E eu trabalhei nessa empresa, fiquei quase 10 anos lá e conheci esse rapaz, né? Esse rapaz que me ensinou muitas coisas, abriu minha mente, abriu minha visão, né? Em questão de empreender também. Cara, era a hora, eu senti que era a hora. Fiquei um tempo naquela empresa e eu calculando comigo. Pô, tanto tempo, né? Eu posso receber isso e posso começar meu negócio. Quero falar bem resumidamente, para não enfadar muito, não cansar muito. Eu, quase 10 anos, então pensei assim, vou pedir um acordo, né? E a graninha que eu pegar, eu posso começar meu negócio, né? Cara, na realidade, às vezes a gente faz plano, mas quem dá destino é o próprio Deus, né? A última resposta é o Senhor. Eu lembro como se fosse hoje. Foi uma decisão que eu tomei, uma decisão violenta. Estava passando um período muito difícil da minha vida. Eu ganhava um bom salário nessa empresa. Eu digo que é um bom salário. E naquela época também, né? Ganhava um bom salário. E, cara, eu tive que tomar uma decisão muito severa, né? Para eu poder começar meu negócio. Eu estava passando uma situação pessoal muito difícil. Não é o caso também eu falar aqui também. Não, pode ficar tranquilo. E período muito difícil da minha vida. Dentro desse período, eu precisei de um dinheiro, né? Poxa, eu tinha acesso ao escritório, eu tinha acesso, né? O dono da empresa, né? E a gente sempre... A gente tinha convivência, né? Eu considero ele como um amigo ainda, mesmo à distância. Me ensinou muita coisa, eu sou muito grato a Deus pela vida daquele homem também. Então, a gente tinha aquela liberdade, né? E eu precisei de uma grana. Alta? Não era alta, era até um valor significativo, mas eu precisava pela situação que eu estava vivendo. Né? E eu lembro que ele estava em Miami, né? Na época era rádio, Nextel, né? Eu passei um rádio para ele e falei, fulano, tem como você me adiantar assim, assado? Ele, cara, vê com a fulana, que era responsável lá. Eu falei, poxa. Não, tudo bem. Eu fui direto no cabeça, né? Então, passou para terceiros. Falei, pô. Aí fiquei meio assim, né? Aí fui até o escritório, falei, né? A situação e tudo mais. Isso era coisa de meio-dia. Quando deu 6 horas da noite, eu fiquei de meio-dia, né? Porque eu saí cedo esse dia, era um banco de hora, né? Era meio-dia, eu estava indo embora. Ela fez eu esperar de meio-dia a 6 da noite. Era um valor, cara, que tipo, era só pegar o caixa, abrir o caixa e... Tinha toda hora. Tinha, só eu peguei uma quantia alta para levar para o escritório. E esse período todo, até a noite, falei, cara, até 6 horas da noite, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Eu preciso fazer algo na minha vida. E quando ela me deu, aliás, não foi ela que me deu, ela foi outra pessoa que me deu. Me deu tudo nota de 2. Caraca. Caramba. Não tem dinheiro inteiro, só tem dinheiro trocado. E tu sabia que não era assim, né? Você sabia que tinha... porque, pô, tinha inteiro, tava né? ali, cara, tava, poxa. Mas qual foi da parada por detrás? Tu sabia de alguma coisa? Desconfiava de alguma coisa? Ou tu ficou sem entender também? Eu fiquei sem entender, cara, mas hoje eu entendo, né, maduro, eu entendo que foi o próprio Deus, né? Sim. Me dando um destino, me dando um caminho, né? Para eu tomar a decisão que eu precisaria tomar. Porque talvez, se ele me desse aquele valor, estaria
eu estaria até lá até hoje. Estaria preso, né, Joel? É. Estaria lá até hoje, né? Como colaborador daquela empresa, né? E, cara, eu peguei aquela grana, era muita nota de 2. Muita nota de 2. E eu cheguei em Troco casa, do Uber. era numa bolsa, que eu estava numa bolsa. Cheguei em casa, comecei a contar. E eu decidi, cara, nunca mais voltar para aquela empresa. Caraca. Caramba. Era um sábado. Era tempo frio, sabe? Era inverno. Sim. E eu falei, cara, foi o último dia hoje. Eu tomei essa decisão. Quase 10 anos de casa, né? Tinha toda uma Caramba. história ali. E eu conheci muitas pessoas, fiz muitas amizades, sabe? Pessoas até hoje, né? Pessoas que têm amigos que surgiram dali. Cara, eu nunca mais voltei para aquela empresa. Caramba. Nunca mais. Foi meu último dia. E agora eu precisaria montar meu negócio. Claro. Isso aí. Não era um sonho? Não era o que eu almejava? E agora? Como é que a gente vai fazer agora? É. E na segunda-feira eu liguei para ele, ele tinha chegado no Brasil já. Falei, camarada, ó, situação é essa. Não, eu te entendo. Você vem aqui fazer tuas contas com a fulano no escritório e tal. Pá. Aí que ficou aquela enrolação, cara. É como se ele se sentiu ofendido porque ter saído assim da noite, e eu até entendo hoje o lado dele, né? Sim. Como patrão, como empresário, né? Do nada. Perdeu um camarada funcionário bom. importante na empresa, do nada. Ele ficou chateado, eu até entendo. E eu fiquei indo lá, cara, durante 3 meses, tentando resolver a situação, né? Que era o valor, mais ou menos, que eu tinha calculado para começar meu negócio. Caraca, então ele aceitou a ideia, Mas não. mas ficou te enrolando, te prendendo ali. Exatamente, como castigo ficou, entendeu? Vai, Prendeu. caraca, velho. Me oprimindo ali, aquela oprimição, cara, às vezes. Sabendo e- que você dependia do dinheiro, né? Precisava, Exatamente, né? E eu tinha um pra dinheiro poder- guardado, fiquei 3 meses, cara, tentando lá negociar, resolver e nada. Aí as coisas começaram a apertar. Eu já estava dentro de uma situação Complicada, né? Joel? muito complicada, delicada. E agora 3 meses ainda sem recurso nenhum, aí a reserva que tinha foi embora. É. E agora, como é que faz? Então, todo dia ligava e desligava o rádio, aquela coisa toda, aquela confusão toda. Eu falei, irmão, tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Aí não era uma tarde, né? Na época tinha o programa do Sila Malafaia. Uhum. Cara, nunca vou esquecer daquilo, nunca vou esquecer aquele dia. Eu sentado no sofá, sem direção, cara. As coisas em casa tinham acabado, enfim. E eu sentado no sofá e liguei, né? Sila Malafaia pregando. Cara, parece que aquele homem desceu da tela, Vou pregar pra você. Falou na tua frente. entrou na minha sala e começou a falar para mim. Caraca, maneiro. Começou a falar para mim, cara, aquelas palavras foram entrando assim dentro do meu coração, foi me encorajando. Você vai até quando vai ficar nesse sofá e tal, tem coisas grandes. Aquela, pá. Eu comecei a chorar, irmão. Fui pro banheiro, tomei um banho, chorando em lágrimas. Botei a melhor roupa que eu tinha, né? E fui pro centro de Miguel Couto e fiquei assim, olhando. Tem que achar uma coisa. Senhor, abre uma porta, Senhor. Senhor, abre uma porta, Senhor, abre uma porta. Sem dinheiro nenhum, cara, nenhum. Caramba, Tu mano. imagina, eu não tinha dinheiro para ir em Nova Iguaçu e no escritório para poder tentar resolver, para ver se saía alguma coisa e nada. Irmão, eu olhei para um lado, olhei para o outro, fiquei olhando, eu vi o Renato, né, o vereador, gente boa, meu amigaço também. Renato aqui do mercado? Renato Mercado, vereador. Aham. Na época ele estava vereador, né? Aham. E olhei para ele e falei, fala, meu camarada. E aí a gente começou a trocar uma ideia, falei para ele minha situação, que eu precisaria de um ponto em Miguel Couto. Ele, sendo vereador, falou, cara, bota onde você quiser. Caraca. Bota onde que Caraca. você quiser que eu vou assinar embaixo. Eu disse, pô, tu me ajudou aí na minha campanha aí, cara. Agora não custa nada a gente... Retribuir. E eu fiquei procurando o ponto. Onde eu vou colocar esse ponto? Onde eu vou colocar? A minha ideia era pegar a indenização, equipar uma loja, né? E começar meu negócio. Aham. Só que, cara, a gente faz plano, mas quem É. dá a resposta é o É Senhor, Deus, né? não adianta. Né? E ele falou, cara, onde você colocar, irmão? Eu vou assinar embaixo. Vai por mim. Eu falei, caramba, e agora? Uma porta já se abriu. E ali, o China, onde eu trabalhava. Ali, onde tem um poste, onde tem um hortifrutezinho ali, uma feirinha Tem, ali. sim. Então, ali eu vi uma oportunidade ali, que ali não tinha nada. Era só uma calçada grande, né? Tinha um poste ali, eu falei, poxa, o ponto vai ser ali. E fiquei com medo porque, poxa, eu ia ser concorrente do camarada. Pô, é de né? frente o cara. E de frente o cara, falei, não, cara, vamos ver o que vai dar. Né? Aí conversei com a minha ex-patroa, né?
Falei com ela, falei que não ia atrapalhar nada, né? Porque seria na parte da noite, então não ia atrapalhar em nada. Tá, é. E ela aceitou de boa, né? A princípio ela entendeu de boa. Não tem problema não, pode colocar aí. E agora, o que eu vou fazer? Tenda? Eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Tenda? Pensando, né? Na possibilidade de como é que ia começar ali um ponto ali. Pensei em tenda, pensei em várias coisas. Barraca de madeira. Até então, tu só tinha uma palavra de um cara. Pronto. Pode usar o Sem espaço que você quiser. Sem um ué. centavo no bolso. Sem um irmão. centavo. Todo endividado, todo enrolado, porque né, as contas, a minha vida parou, né? E eu falei, caramba, e agora? Aí eu fui até um colega, né? Na época, o Marcelo, gente boa também toda a vida. A gente planta e a gente escolhe, cara. Esse rapaz, né, esse Marcelo, teve um período da vida difícil dele que eu acolhi ele lá em casa, né? E o tempo passou, eu plantei na vida dele e essa minha fase, eu fui até ele, né? Expliquei minha situação para ele e ele lembrou pelo que eu fiz pela vida dele, né? Ele foi grato e falou, cara, como forma de retribuição, eu tenho um trailer parado. Não é meu, é de um conhecido, mas eu tenho toda a liberdade de te dar, te emprestar, né? Até você, né, se erguer, se levantar. Eu falei, cara, vamos lá ver. Aí quando eu vi, a gente foi no estacionamento, né? Cara, pensa num trailer feio, todo enferrujado. Caramba, Joel. Mas ali, cara, eu estava olhando minha empresa. Isso aí. Eu olhei para aquele trailer assim e falei, caramba, É o que eu minha precisava. empresa. É minha empresa. Era um estacionamento, tinha um banheiro, aí tinha um balde com detergente, com esponja. Aí eu perguntei de quem era. Não, pode usar. Irmão, eu comecei a lavar aquilo, irmão. Mesmo dia. Fui lavando. E lava, e fui, comprei Bombril. Enfim, ficou novinha, limpinha. Enchi os pneus. Agora a vergonha. De sair arrastando a carroça. Aí bateu a vergonha, falei, não. Bateu o medo, a vergonha, falei, não. Fica de lado aí que, cara, é minha vez, agora é minha vez. Certo. Vai dar certo. E, cara, muito entusiasmo, muita fé em Deus, orando, Senhor, toma a frente, Senhor, toma a frente. Sempre colocando Deus na frente, Senhor, vai à frente. E o ponto já tinha, né? O trailer eu consegui emprestado. E agora dinheiro para poder fazer os produtos, a produção, como é que faz? Esse mesmo rapaz falou, Joel, você tem freezer? Falei, pô, não tenho não, cara. Ele falou, pô, tem um freezer parado lá, posso te emprestar. Eu falei, cara, eu vou ser sincero com você, eu preciso comprar material para começar meu negócio. Aí ele pegou o cartão de crédito e falou, toma, gasta e Depois a gente depois acerta. Caramba, mano. Caralho, filho. Tudo isso, cara, isso tudo no outro dia. Ele falou, tô indo pro Ceasa, vamos embora, aproveita. Ele tinha caminhonete, Caraca. tinha caminhonete, aí fomos pro Ceasa. Ele falou, cara, fica à vontade, eu vou para a parte aqui, Pra minha área. a minha área, tu vai, Pra tua. fica à vontade, tá, irmão? Não tem pressa, pode ficar à vontade. Irmão, fui pegando caixa disso, caixa daquilo. Cheio de fé. Caramba, Muita fé, irmão. Cara, era tudo ou nada. Isso aí. Irmão, era tudo ou nada. Era tudo ou nada. Eu com muita fé, muita força de vontade, cara. Eu fui indo, entupi o carro, passei lá o valor, a senha. Falei, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Tem que dar certo agora. Tem que dar certo. Não tem outra opção. Não tem outra opção, cara. Tem que dar certo. Cara, ele foi até minha casa, né? Ele deixou ali, a gente me ajudou a descarregar, né? E falou, cara, onde tu vai fazer isso, cara? E falei, cara, eu vou fazer na cozinha da minha casa. E foi, cara. Não tinha fogão, não tinha pai, não tinha nada, cara. Nada. Muita gente me ajudou, cara. Muita gente. Caramba, o próprio Deus foi colocando pessoas no meu caminho. Muita gente me ajudou. Sou muito grato às pessoas que no iniciozinho me ajudou muita gente. Se eu falar aqui, cara, enfim, cara, sou muito grato a Deus por ter colocado essas pessoas no meu caminho, que me ajudaram muito em tudo. Eu lembro até hoje, né, que dentro dessa confusão toda, eu fazia um salgado, eu conheci um rapaz que ele tinha uma lanchonete e ele não tinha salgadeiro. Ele não tinha salgadeiro e falou, precisava de um fornecedor, e falou, João, cara, tem como você me fornecer salgado? Eu falei, pô, tem sim, cara, tem. E, cara, apareceu umas encomendas, tu faz? Não, eu faço. E sem olhar o dinheiro, eu queria ajudar ele, né? Porque ele estava numa situação difícil, eu estava olhando a situação dele, falei, não, irmão, vai pegando aqui, no final do mês a gente acerta e tal. Ele começou, aí pegou um vínculo de amizade, aí o que ele fez? Ele estava
desanimado, né? Ele tava querendo fechar a lanchonete. E, enfim, ele fechou. Ele fechou e falou, cara, pode pegar tudo. Caramba, Pode levar mano. tudo, irmão. Caramba aí! Eu falei, cara, como assim, cara? Serginho, sinal ali, um sinal. Tem um sinal ali, Miocoto. Ah, sim, Miocoto. sim. Em frente não tem uma espécie de um lava-jato ali, com... Tem. Isso. Faz Então, o um Serginho, negócio- dono dali, ele tinha uma lanchonete top em Nova Iguaçu. Caramba! Né? Ele com problema com mão de obra, né? Enfim, ele comecei a fornecer salgado para ele, né? Para tentar ajudar ele. Cara, ele desistiu, fechou e falou, cara, leva tudo, irmão. Caraca. Aí, pior Aí tu Deus, agarrou hein? tudo. Leva tudo. Aí peguei a panela, né? Muita panela boa, né? Panela até fogão. Cara, e comecei meu negócio. E eu lembro como se fosse hoje, o primeiro dia que eu abri. Eu saí de casa, Senhor, é tudo ou nada. É tudo ou nada. Eu não tinha uma bicicleta. Porque eu tinha até um carrinho, mas o carrinho eu fiz negócio na casa, e outra hora eu conto. E eu tinha muita fé em Deus, muita coragem, muita fé em Deus, cara. E eu produzi uma quantidade boa de salgado. E aí o que eu fiz? Peguei, né? Botei nas costas, salgado, nos tapoé tudo embaladinho. E fui até, peguei fiquei no ponto assim, passou um mototáxi, eu acionei, ele veio. Irmão, vai lá para fora. Não tem como me ajudar. Aí subi na moto e Agarrado na casa. Correria, né? tem de tapoé aqui em cima, segurando ele de moto. Aí falei onde estava o trailer, né? Onde estava o trailer, guardado. E fiz 2 viagens, né? Uma parte do salgado deixei lá e voltei, né? Para pegar o restante. Aí levei de novo. Fizemos 3 viagens, na realidade. Voltou 3 viagens, botou lá, obrigado, paguei ele, né? Porque eu tinha uma janela grande. Eu tinha uma janela grande parada em casa. Falei, pô, vou vender essa janela, fazer um dinheirinho para poder, né? E paguei ele, né? Paguei ele. Falei, cara, vamos fazer uma parceria aí. Eu vou te mandar mensagem todo dia, tu vai lá e pega, tal, a gente abre. E de noite, mesma coisa. No primeiro dia para inaugurar, cara. Primeiro dia para inaugurar. Orei a Deus, Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, é tudo ou nada, pá. E minha empresa, né? Minha empresa, falando já profetizando já, minha empresa. E eu saí dali da rua do Municipal, no estacionamento, estava ali, né? Peguei e fui empurrando sozinho. Troço pesado, irmão. Imagina. Acostumado a pegar peso, irmão, aquele troço pesado, e fui empurrando. Aí já tinha também resolvido a questão da luz, da iluminação, da parte elétrica, né? Aquela coisa toda. E fui, cara, na marra. Eu e Deus. Só eu e Deus. Cara, como eu chorava, cara. Como eu chorava, irmão. Aquela angústia, né? aquela pressão, aquele medo. Sim. E, cara, eu venci meus limites, eu venci meus medos. Falei, Senhor, está nas tuas mãos, Senhor. Mas antes, o Senhor já tinha feito uma promessa na minha vida. Só que eu nem... né? E aconteceu, era o começo, né, da promessa dele na minha vida, né, que bem novo ainda, minha avó me levou para a igreja e tinha um profeta lá e falou, quem é esse menino? É meu neto. Olha, eu vejo uma unção de prosperidade na vida desse rapaz. Caramba. Que vai mudar toda a geografia da família dele, toda. Era uma promessa, né, vai ser um grande empresário, né, só que, como criança, não entendia muita coisa ainda e estava se cumprindo naquele dia. Eu lembrei, né, dessa profecia. E era apenas um trailer, né, apenas salgadinho, né, que muita gente olhava assim e desprezava, mas eu via como uma empresa que geraria emprego, uma empresa que mudaria o rumo da minha vida financeira, que existia uma maldição que foi quebrada através da minha vida, né? E eu comecei, cara. Antes de eu chegar no ponto, o trailer estava tão enferrujado, cara, tão velho, que o troço quebrou, cara, o eixo. Que isso, cara. Tu imagina o centro de Miocoto, mano, empurrando aquele troço grande. Caramba, maluco. Troço Sozinho. quebrou, né? Tem 2 rodas atrás e uma na frente. E uma na Isso. frente. E tem um eixo. O troço caiu. Que isso. E aí, retorna ou... E aí, como é que faz? Vai Até avante. para retornar era difícil, tem pô. como, Cara, não tem como, como é que faz? Rapaz. Abriu a loja ali mesmo, né, João? Vou abrir Vou aqui inaugurar mesmo. aqui. Aqui é o ponto. Cara, quando eu percebi assim, tinha muita gente me ajudando. Tinha 2 policiais, né, que estavam de serviço ali. E caramba, cara, o que aconteceu? Quebrou, cara.
Aí, vai botar onde? Falei, vou botar ali em cima. Aí, veio muita gente, Carro, assim, um me monte de ajudou. E botei, arrumei uns tijolos, um pedaço de madeira, botei, improvisei e falei, é hoje. Aí abri. Bora. Vamos que vamos. Dá- Jó, tu já abriu como Guelzinha ou ainda não? Não. Não, né? Ela- Foi ela- depois que ela ensinou Era, aí. era uma tampa, né? Aí abriu assim a telha, aí liguei a luz, liguei a fritadeira. Limpinho, cara. Era um trem todo velho, mas estava tudo limpinho, organizado, sabe? Bonitinho, de luva, aquelas luvas, né? E eu comecei, cara. Não sabia, né? Como eu queria abordar o cliente, né? E foi tudo na direção de Deus, cara. E aquela angústia, aquele medo, né? As pessoas passavam assim, olhando, aquele salgado bonito, bem empanado, olhando assim, ficava olhando. Quanto que é? Aí eu falava o valor, né? Todo tímido ainda. Quanto é que é? R$2,50 a porção. Pá. E tinha uma cabine ali, né? Não tinha uma cabine ali? Tem uma cabine? Do lado de China. Cabine telefônica. Ah, Sim, tá, sim, pô, eu cabine, lembro. pô. Tinha Caraca. cabine. Hoje a gente tem uma Caraca, lojinha ali. velho. Caraca aí, velho. Maneiro, tá? Hoje a gente tem uma lojinha Só um ali. instante. Ele comentou que essa câmera ia desligar, não ia? Não, pode seguir? Então, volta aí na Da cabine. Tá, cabine. mas fica parado aí, isso aí, do mesmo jeito. Tinha cabine. Cara, tinha uma cabine ali de telefone, né? E eu tava com a dúvida, com medo, né? E eu, né, tudo montado, tudo ali armado, né? Eu bem arrumado, bem apresentado com avental, com um gorro na cabeça. Cara, era tudo ou nada. Então, tava dando meu máximo. E quando não chegava cliente, Ah, o que eu fazia? Eu ia para essa cabine, ligar para um colega que tinha uma fábrica também de salgado, Sim. que eu ia vender tudo para ele, eu desisti ali. Porque aconteceu muita coisa para eu não... E, Senhor, tu não tá nisso, Senhor, que humilhação. Pô, eu tô aqui, que humilhação, e chorando. E quando eu ia para a cabine pegar o telefone para ligar para esse amigo meu, não tinha nem telefone, cara. Ia para a cabine para ligar para esse colega meu, para ele vir pegar o salgado, que eu ia desistir. aham. Porque tanta coisa aconteceu, cara. No Sim. final do dia eu falei, não, cara, Deu ruim. deu ruim, não dá, não vai O dar. carrinho quebrou, um monte de Pô, coisa. aconteceu muita coisa, cara, muita coisa. Aí quando eu metia a mão no telefone, chegava um cliente, eu corria, que era quase em frente. O né? anjo do livramento. Eu vinha, oi, tudo bem? Boa Cliente tarde. do Não, livramento. É coxinha, isso aqui, pá. Inclusive, eu até trouxe aí, cara, pra gente... Que isso, não, Pra gente degustar aí. Ah, maluco. Que isso? Ô, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Guelzinha Joel. Lanches. Tem alguma coisa que eu já comi teu salgado, é muito bom, de excelência, muito bom mesmo. Top demais. Tem alguma coisa que você faz que não passa para os teus funcionários? Algum segredo, alguma coisa do tipo assim? Ou não? Tudo que você faz, eles sabem? Ou tem alguma coisa que, tipo assim, não, isso aqui eu não posso falar, que se eu falar... Cara, na realidade, é a mão. É a mão. Isso A aí. receita é mesmo, eu sigo um padrão de receita, mano. E Diretor. é tudo descrito lá como que é feito. Então não tem como dar errado, cara. Tem que seguir aquilo dali. Tem que seguir. É. Se mudar um e pouquinho- se eu pegar na mesa, né, da produção, experimentar e sentir, ó, faltou sal, faltou isso, faltou aquilo. Então eu sei. Tô ligado, pô. Mas não altera nada, irmão. Não altera nada. A pessoa que faz, por exemplo, quando eu faço é uma coisa, quando o fulano faz é outra, quando o ciclano faz... Diretoria tá. Mas, cara, eu vou te falar, mas a receita é a mesma. Tô ligado. Não tem como dar errado, Tem cara. como, pô. Só que quem é cliente antigo sabe, ó, não foi o João que Não fez. foi. Não, porque tem Tem um time da Tem parada. Você quer o que aqui, Joel? Fala comigo. Quer uma aguinha de coco? Você quer... Cara, Quer, eu... quer um Fica à Gatorade? vontade, fica à vontade aí, Jó. Pode Quer pegar. uma Coca? e vou te Coca-Cola, falar, fala tudo. e, cara, é o melhor salgado, modesta parte. Não, é Tá de mesmo. brincadeira, não precisa Não, te é. falar que é Cara, vou te excelente, falar, mano. cara, Excelente. Sou apaixonado. Joel, Todo dia eu como. esses dois aí não tinha provado não, Joel. Provou nosso último podcast. Ih, se apaixonaram. Só tá frio. É, por Se, causa do tempo. se apaixonaram, se apaixonaram. Cara, eu fui nessa lanchonete que você tá falando, onde era a cabine telefônica ali, agora é uma lanchonete sua, não é? Nossa, é. Mano, eu fui lá com a minha esposa. Logo quando inaugurou. Uhum. Mano, eu tô passando, minha esposa é doida, mano, não pode ver salgado. ela é sinistra. Aí eu tô passando, ô, amor, aqui abriu, não sei o que, tá legal. Para pra comer o salgado, amor, vamos. Mano, sentei pra comer, velho. Minha esposa sabe que eu sou chatão, mano. Não como em lugar que, tipo assim, eu vejo as paradas sujas, vidro embaçado. Mano,
o negócio tava zero bala. Redondinho. Mano, pô, tá doido? A moça que tava trabalhando lá, mano, ela indo toda hora do lado de Bem fora, atenciosa. pá, limpando e tal. E a gente ali comendo salgado, até cheguei pra falar pra ela, ela com certeza vai lembrar, se ela assistir, ela vai lembrar. Mano, eu cheguei, eu falei, caraca, moça, esse negócio é da senhora? Perguntei até se era dela. Esse negócio é da senhora? Ela, não. Eu falei, porque geralmente, né, é o que você está falando. Quando é parada nossa, é a gente que dá o melhor. Muitas das vezes você chega lá, acontece de você ver um funcionário seu fazendo algo e você, caraca, isso aqui ainda não fez, isso aqui. Porque você já tem essa correria porque é seu. Tá entendendo? E não tem como, mano. Se você abre um negócio, Dedicação total. a dedicação total vai depender de você, velho. Então, vi aquela mulher ali limpando e eu falei, poxa, moça, é da senhora essa lanchonete? Ela falou, não. Eu falei, senhora, então tá de parabéns, porque, pô, ambiente limpo, top. Pô, mano, o vidro tava um brinco, mano. Não tava nem embaçado. Eu falei, aqui mesmo que eu vou lanchar direto agora. Quem me Novo Point. apresentou lá, quem me apresentou foi o nosso diretor Lobo. Uma vez eu gosto muito de empadão, cara. Foi um empadão. Tem uma cliente lá, empadão. O dia que eu não faço, é que às vezes não tem como eu ficar todo dia na cozinha, né? Todo dia eu estou na cozinha, mas tem dia, às vezes, tem que resolver algumas questões, às vezes no escritório, às vezes no contador, enfim. Quando eu não faço empadão, tem uma cliente lá que ela come empadão todo dia. E ela fala, hoje não foi o João que fez. A mulher Já sabe, é o tempero, sei lá, Sabe? o time da É parada, mão, né, João? cara, é mão, cara. Isso aí. É mão, isso conta muito. Conta muito. E, cara, desse dia que eu inaugurei, e foi essa ida, eu ia na cabine para ligar pro cara, para vir pegar os produtos, porque não dava mais. E quando eu metia a mão, chegava um cliente. Aí eu voltava lá rapidinho e deixava lá. Aí, quando o cliente ia embora, eu ia lá, voltava na cabine, pegava o telefone, digitava o número do rapaz. Quando chamava, apareceu outro cliente, eu corria. Caraca. É o cliente do Cara, livramento. Umas 5 vezes. Eu comecei a entender o negócio. Eu falei, eu caramba, tá dando entendi. certo. Quando eu dei de conta, tinha um aglomerado de pessoas em volta. Caramba, que salgado é esse? Caramba, muito bom e tal. E, cara, o primeiro dia, eu abri, era 5 horas da tarde, quando foi 8 horas da noite, tinha zerado tudo. Caramba. 3 horas de serviço. 3 horas, zerou tudo. E muita quantidade, né? E você Muita já tava quantidade. ligando pro cara já É, pra... com medo desistindo. de estragar, né? Porque é produto perecível. Cara, quando vendeu tudo, eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado. E era um desafio, né? No outro dia tinha que estar lá de novo. E fui para casa empolgado, né? O dia amanheceu, e comecei sozinho, cara. Comecei, trabalhando. E abri de novo. Mesma coisa. Caraca, E foi aumentando a produção, top, o negócio foi indo. top, Quando eu dei top. de conta, cara, a fila ia lá no aviário. Caramba, velho. é. Toma chão, hein? Ali de esquina de Aham. esquina até o aviário de gente. Caraca. Eu não dava conta, cara, sozinho. E era muita correria, muita gente. E o negócio foi indo. Cara, fiquei 1 ano ali. 1 ano. Sozinho. Trabalhando, sonhando. Aí começou a perseguição de China, né? Da minha ex-patroa. Começou a te perseguir agora. Eu só me persegui, né? Ela achou que eu estava tirando os clientes dela e tal, enfim. E agora? Ela falou comigo, falou, não queria você mais aí, não. Não queria você mais aí, não. Tá Deu atrapalhando. ruim. Tá me quebrando aqui. Aí eu falei, caramba, e agora? Negócio vendendo muito, cara. Era muita gente, vendia muito salgado. Cara, vendia 4, 5 mil salgados na noite. Que isso, Era rapaz. muito salgado, cara. Eu tenho um problema de tendinite. Por causa da produção. Era Caraca, sozinho. 4 mil, 5 salgados. Quantos tu consegue hoje ali? Mas é claro que não é certo todo dia, mas no final de semana ali, na noite de sábado, que hoje tem um trilho ali ainda, né? Sim. Frente de Até sacolão hoje. ali. Quantos salgadinhos desse aqui é necessário para uma noite de sábado, hoje, no dia de hoje lá? Cara, varia muito, depende do dia. É. Varia muito, Varia muito. Mas não essa quantidade que eu comecei lá, né? Aí começou a perseguição de japonês, né? Para me tirar dali. Aí eu fui até o Renato, né? Aquele que falou para eu colocar ali. Pô. Falei, Renato, ó, o chinês lá, cara, eu falei contigo ainda. Ele, não, tu não vai sair de lá, não, irmão. Tu não vai sair de lá.
Aí o secretário da vigilância foi lá, porque ela mandou foto para a prefeitura para me arrancar de lá. Queria acabar contigo mesmo. Isso aí. Aí quem que chega lá? O secretário da vigilância sanitária, o cabeça. Quando ele melhor ele fala, meu camarada, é tu, cara. É um amigão meu, que eu nem sabia que ele era secretário da vigilância. Aí ele abriu o telefone, né, abriu o e-mail dele, viu muita denúncia, muita denúncia para me tirar dali. Não é só o China, não, a cabeçada. Uhum. Que já se sentiu, já, né? Ameaçado, Vai né? dar ruim. Aí ele, irmão, não sabia que era você, irmão. Mas olha Só aqui, ó. loja. Aí abri o e-mail dele, eu vi muita denúncia. Muita. Cara, a galera quer te tirar daqui de qualquer forma. Mas, cara, finge que eu vim aqui, te dei uma multa e tu vai continuar trabalhando aí, cara, porque tem meu Acabou, camarada. isso aí. Oi, eles são japonês, vem lá não sei da onde. Vai Quer tomar vender espaço pastel dela. aqui, pô? Ó, vou disfarçar, vou fingir que eu tô brigando com você e tal. Pá. Falei, tudo bem. E aí eu comecei a me sentir incomodado, sabe? Comecei a me sentir incomodado. Eu falei, Senhor, me dê uma direção, Senhor, não quero isso na minha vida. Você se sentiu oprimido, né? Não estava sendo confortável para mim. Aí eu falei, Senhor, me dê uma direção, Senhor. Me dê uma direção que eu não quero mais ficar aqui. Aí eu parado assim, né, que abri o trailer, eu olhei na direção do Hortifruti, né, que dá visão lá de frente, né? Essa rua. Dá. Eu olhei Certinho. assim, fiquei olhando, falei assim, será que ali vai dar bom? Senhor, me dê uma direção, Senhor, me dê. Olhei para aquela direção, falei, é lá mesmo. Aí comecei a orar, uma semana orando. Nesse período de uma semana orando, tinha na época um camarada que ele era dedo nervoso, que fazia segurança deles. Era Serafim da época. Ele mandou um intermediário dele lá falar comigo. Falou, irmão, fulano quer falar contigo. Meu coração quase saiu pela boca. Cara, perigoso da área, irmão. Aí eu, não, beleza, não, ele tá na linha que quer falar contigo aqui, irmão. Aí ele, fala aí, irmãozinho, beleza? Sei que você é trabalhador, conheço tua história, mas, ó, vou te dar uma semaninha pra tu sair daí, tá? O chinês já, eu trabalho pro China, aí você sabe, tal, pá. Aí foi uma semana mesmo que eu tava já orando a Deus e tal. Aí, na outra semana, cara, já fui no gerente do Hortifruti ali, que era na época, era o Marco. O cara me ajudou muito com aquele cara, que ele passou por cima do patrão dele, do chefe dele, falou, não, é meu camarada, é meu irmão, não, cara, vamos deixar o cara trabalhar aí. Expliquei a situação para ele, né? E tô lá até hoje, cara. Quantos anos já tem mais ou menos? Né? Sabe aí, mais ou menos? Vai fazer 10 anos. Ali em frente o Hortifruti. Para ser exato, 9 anos. Pô, maneiro. Top, mano. E Tá lá. 9 anos, E, cara, eu fui trabalhando ali. Aí, cara, não mudou nada o movimento. Eu fui avisando os clientes, ó, vou mudar de ponto, vou para lá e tal, tá? Fui indo. Já tinha cartela de cliente, né, Já João? tinha. Então já... E o pessoal foi vindo e tal, foi vindo. Aí, cara, o negócio foi crescendo, aí foi contratando pessoas, né? Muito imaturo ainda. E Deus foi me dando sabedoria, entendimento. Hoje, cara, graças a Deus, para a glória de Deus, não falo isso para minha vaidade, né? Porque eu imaginava assim, você patrão, né? Final de semana, vai para a praia e viaja. É o que todo mundo pensa. geral Aqui, pensa. cara, tá além disso, irmão. São todo pessoas mundo que você gera emprego, você abençoa as vidas, né? Eu não preciso falar aqui, né? Quantas pessoas que Deus coloca no meu caminho para me poder abençoar, né? E, cara, eu me achei, eu vi um propósito de Deus dentro, né, dessa empresa para abençoar vidas, abençoar pessoas, né? Eu imaginava que era para meu ego, né? É claro que traz um conforto para a minha vida, para minha família, mas o propósito é outro. É abençoar vidas, né? Gerar empregos. E tem dado certo, sabe? Eu não tenho que reclamar, cara. Não tenho que reclamar. E, cara, e é isso. Hoje, 10 anos depois, você tá com esse trailer ali ainda, né? Tô com o 9 trailer onde anos. eu falo que é minha galinha de ouro. Tá onde E aí- tudo começou. E aí, além desse trailer, né? Sabe o endereço ali de cabeça, não sabe? Trilha ali é a Rua Antiga Dolores, que é a rua ali da Miranda. Em frente ao Hortifruti. Em frente ao Hortifruti, no centro de Miguel Couto ali. Lá do Casa de Ração de Lá da Casa de Ração de Tinguá, isso aí. E as tuas outras lojas ali, sabe o endereço? Então, a outra lojinha lá do lado do Correio, né? Uhum. Que, enfim, eu abri ele para uma finalidade para ajudar uma pessoa, só que a pessoa ela deu para trás, então eu tive que assumir a responsabilidade e acabou criando uma lanchonete também. E essa loja também do lado do China ali, né? Onde era a cabine, né?
Caraca, tá do lado do Chiro, o Chiro tá muito bravo. Era uma sociedade que não deu certo, né? E eu também acabei assumindo, né? E, cara, não tem que reclamar e só agradecer a Deus, né? Joel, agora tem uma pergunta aqui que todo mundo fez e Ah, a gente é? precisa puxar. A gente lançou lá, todo mundo queria saber. Por que Guelzinha? Da Cara, onde surgiu o É Guelzinha? meio polêmico, né? Ih, rapaz, Quando eu polêmica. come- Polêmica é com o Bruno. Quando eu comecei, né, era salgado expresso, porque eu não tinha ainda identidade ainda, era salgado expresso. Uma fritadeira bem potente, botava o salgado, fritava e liberava, né, pela rotatividade de cliente, né. Salgado expresso, coloquei salgado expresso, só que muitos anos atrás, eu vi uma lanchonete que tinha fechado em Nova Iguaçu, que era chamada Gulosinha. 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 Eu falei, caramba, gulosinha. Aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu mandei criar uma logo de uma... Viu aquela margarina Cleibon? Tinha Uhum. uma bonequinha. Tem? Então, eu peguei aquela bonequinha, levei para a gráfica e pedi o cara para fazer algo parecido com aquela boneca com esse nome. Gulosinha. Gulosinha, é. E aí fiz o adesivo, né? Não patenteei, porque na época a gente estava começando, não tinha condição para fazer isso. E botei lá, gulosinha. Caraca, Gulosinha, foi assim. gulosinha. Tranquilão. Gulosinha salgado e doce. Cara, deu certo. Ah. Gulosinha. Gulosinha. Pô, salgado da gulosinha. E pegou o nome. Pegou o nome, gulosinha. Só que duas empresas tinham me ligado, questionando, cara, esse nome aí é da minha empresa. Eu leigo demais, né? Falei, caramba, agora qual nome que eu vou colocar? Que nome que eu vou colocar parecido, idêntico? Porque já tinha pegado. Já né? tinha Pego o nome. identidade. Já já tinha, criou né, identidade. tinha identidade. Gulosinha, salgado da gulosinha. É muito bom e tal. E na época eu pegava muito, fazia muito evento, cara. Muito evento. Então aí foi, né, se propagando, foi boca a boca. O negócio foi melhorando a cada dia. E eu comecei a ter problema com esse nome. Gulosinha. Falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer na minha vida? Aí, cara, crente, né? Senhor, assim, o que eu vou fazer, Senhor? Vou orar. O que eu vou fazer? E meu apelido, bem novo ainda, minha avó sempre me chamou com um apelido bem carinhoso, é Elzinho. Elzinho. Elzinho, é. Eu fiquei pensando assim, será que eu vou colocar Elzinho? Pensei, vou colocar Joel do Salgado. E fiquei pensando, né, várias coisas e tal. Aí, era aquela época da Barbie Girl, lembra? Aquela personagem Barbie Luca Girl. lembra. Brincou muito. Barbie nos cisnes, cisne do lago. Ah, tô te falando? Tinha uma Curti. música chata pra caramba que ficava na nossa cabeça. Barbie. Tô te falando! Curti. Criado com vó, né, mano? Ó, ó. Mas Deus libertou. Tem coleção ele, tem coleção. Aí Elzinho, eu pensando, Elzinho. Aí essa música, né, eu fazia algo para impactar, né, para ficar na cabeça das pessoas. Aí, cara, surgiu essa ideia de Gel, de Joel, né? E, cara, deu certo. Caraca, é o nome do cara, mano. Aí, Gelzinho. Da onde veio? primeiro era um boneco, era a minha caricatura e era Gelzinho. Gelzinho. Aí não combinava muito, não, né? Pro nome que tava. Né? Não combinava muito. Aí mandei criar outra Caricatura? caricatura que fala, né? Outro avatar. Outra arte, Aham. E aí seria Gelzinha, né? Aí fiquei tentando, aí foi dando certo. E, cara, até hoje aí. Aí, tá explicando então pra vocês de casa aí, que tava Perguntaram perguntando lá, que pra nós aqui. pediram lá saber. Por que o nome da lanchonete do homem é Gelzinho? Tem o Tá derivado explicado. de Barbie Girl. Aí, ó. Tá Tá entendendo? vendo? Algumas pessoas me chamam de Gel, né? Por associar meu nome, Joel, né? E as pessoas perguntam, quem é Gelzinha, né? As pessoas falam, é a esposa dele, é a filha dele, pessoa que às vezes não sabe, mas tem todo Tem nada a ver. Nada a ver. o Era próprio gulosinha, só que eu tive problemas, né? Até quase, né? A gente foi para Questão juízo. judicial. Questão extrajudicial e tal, e eu consegui resolver aí. Top, E eu já top. vi várias lanchonetes com esse nome, Gelzinha também. É? É. Eu nunca vi, não. Também não. Já viu? Já Nunca vi, não. já. Mano, mas vou te falar. Então, tem o trailer lá, tem a do lado do Correio, tem a do lado do China, nosso amigo, e tem a Matriz, que Em frente à Plaspel ali. é a Matriz. Foi a primeira Antes loja. do começou, que era só uma porta, né? E
eu sonhava com uma empresa grande, cheia de funcionários, né? Eu consegui Ali equipar não é aquela loja que vendia salgado a 50 centavos. Não, Não, né? não. Lembra? Não, Um tempo Eu lembro, atrás, eu lembro, lembra? lembro. Nela não, Era né? não, Deus não. mandou o cara que tava lá e botou ele. Botou o Joel lá. Era ali na realidade a lojinha, a primeira loja, era uma loja de roupa para criança, para bebê, né? Artigo tá. para recém-nascidos. Enfim, piquei ele um período de 2 anos, cavando poço ali, irmão. Caraca. Porque ele não tinha ponta ali, né? E eu tinha. comecei, cara, botando um salgado top, botava folhado, pastor de forno, lasanha, empadão. Só bagulho E não maneiro. tinha público para isso, entendeu? Alguns clientes que iam lá, que conheciam o produto, né, e tal. E fui ali cavando poço, cavando poço, até que um dia houve uma oportunidade para ampliar a loja, né? Já era um planejamento já futuro, só que estava muito cedo ainda. Cara, apareceu a oportunidade e eu abracei a causa e equipei eu fiz uma cozinha industrial, comecei a contratar pessoas, Top. né? Aí, cara, benção. Top. Aí, Mano, ó, Deus abençoe a sua vida. História de vida linda demais. Cara, teria Que muita história, coisa para mano. contar aqui. O Pô, meu primeiro que carro, história. a minha casa, muita coisa, cara. Vamos ver se a gente traz agora o Joel para volume 2. Muita Lucas, coisa. Pra finalizar, você tem alguma pergunta para ele poder Não, responder pô, para pra nós? fechar, cara, essa história do primeiro carro aí promete, mano. É, essa aí Vamos é fechar com promessa. ela. Vamos fechar que Vamos o fechar que ele com já ela. tá falando ali, esse primeiro carro, Joel, seu primeiro carro, Joel, conta pra gente. Cara, então, quando eu iniciei o negócio, eu levava, né, os produtos nas costas. Isso É, aí. no mototáxi. Então, era necessidade. Eu precisaria de um carro para transportar, né? E apareceu uma oportunidade de comprar um Passat, né? O meu tio tinha um conhecido que ele vendia Falou carro. Passat, mano. Misericórdia. O carro era 2 tempos, cara. Era um dentro e um fora empurrando. Se você fechasse a porta do motorista, a do carona abria. Tu abaixava o capô, a porta-mala A mala abria. abria. Tá doido, cara. Pensa numa tribulação. Todo automático ele. Todo. Bate uma porta, abre a outra. Ó, o ano dele, eu lembro até hoje, 79, Eita. 1.8, imagina. Caramba. Cara, se ligasse o carro aqui, o pessoal lá, lá em Timbá ouvia. Cara, foi o meu primeiro carro. Foi na época, o cara queria R$1.000. Caro que só 10 peste. parcelas. 10 parcelas. O cara queria se livrar, mano. 10 parcelas. Cara, me ajudou muito aquele carro. O cara te vendeu a R$1.000, 10 parcelas de 100? 100, Foi o meu primeiro carro. Mano, pra tu ver como é que ele tava Foi querendo foi soltar meu o carro. primeiro carro. E começou a dar problema, cara, porque eu ia pro Ceasa com aquele carro e ficava parado às vezes na Dutra, na Brasil. Cara, muito problema me trouxe aquele muita dor de cabeça me trouxe aquele carro. Mas, tipo assim, me ajudou bastante. Aí apareceu a oportunidade de trocar ele pela uma Elba, Fiat Elba. Que isso, só carrão. Tá ligado, Rael, velho? Elba, misericórdia, nem... Trocou. Ó, Maurício conhece ali, tá rindo, quase conhece. E comprei essa Elba, também me ajudou também pra caraca, sabe? Me ajudava a levar o salgado, né? Foi indo no mercado. E também, Dia cara, de luta e dia de glória, né, muita cara? coisa. Qual foi o primeiro carro que você falou assim, ó... Não é que você realizou o teu sonho, mas falou assim, não, agora eu tô com um carro decente. Esse carro aqui eu posso viajar, eu posso sair com minha esposa, eu posso... Sabe? Aquele carro, tipo assim, então. não é o carro do sonho, mas... Não, esse carro aqui é documentadinho, bonitinho e tal. Foi o carro, foi... Depois dessa Elba, peguei uma... Eu falei, filho, vamos na praia. Meu filho era novinho, não era novinho ainda. Vamos na praia. Pra praia de Elba, cara. Eu falei, Tirou onda. Tem história. é doido. Aí, né, fui dormir lá em casa e tal, aí... Acordei cedo, botei água no Radiador. Radiador, daquela e completada. vamos embora. Ó, o livramento aí, ó. O carro não quis pegar por nada, cara. Eu moro na subida, né? Aí botei ele no ponto de dar o tranco, E vai embora. Soltou esse. soltei, pá, e pegou no estado, vamos embora. Né? Aí, cara, chegou no centro de Miguel Couto, o carro começou a... Que isso. Deu ruim. Aí abre capô, aí liga para um rapaz que ele sempre mexe nos carros, né? Meu amigo, me ajuda aqui, cara. O carro ficou ruim. Cara, hoje domingo não dá não, irmão. Bota esse carro e depois a gente vê. Falei, caramba, e agora? Aí tinha 2 camaradas passando, meu amigo, me ajuda a empurrar aqui para colocar na calçada do carro, que ficou ruim. Aí botou na calçada.
Falei, filho, vamos ali comigo. Ele lembra até hoje, o Renan. Vamos ali comigo. Peguei a estrada do Ambaí. Fui lá para dentro, próximo do Buraco do Boi. E meu tio tinha uma igreja lá próximo do Buraco do Boi. E muitos anos atrás eu vi uma Uno ali parada. Uma Uno branca. Só que estava muito nova. Os bancos, sabe? Só que estava parada, os 4 pneus riados. Muito nova aquele carro. Parece que compraram e deu ruim e deixaram. Largaram lá. Aí fui atrás. Aí bati lá. Aí olhou assim o camarada. Ô, irmão. Falei, irmão, esse carro aqui tá vendendo? Falei, cara, tô vendendo não, mas se quiser a gente faz negócio. Falei, cara, eu passo aqui muito tempo, cara, e ver esse carro parado aqui, tu quer fazer negócio que eu pretendo vender. Você, pai, cara, vamos fazer negócio. Aí, quanto você quer nesse carro? Quero tanto. Aí eu... Alto ou demais? Baixo demais. Olhei a tabela, mas que tem esse carro? Ele falou, cara, esse carro aqui, minha mãe comprou para mim, eu não consegui pagar e tudo mais. Aí puxou a quitação do carro, fui lá, quitei na merrequinha, cara, quitei o carro e aí vendendo 2 vezes, cara, o carro. Caraca, cara. Pelo valor, um valor não muito significativo, né? Eu falei, cara, eu vou pagar em 2 vezes. 2 vezes? Foi 2 demais vezes. pra ele. O negócio estava dando bom. Aí, dei a primeira, aí reboquei ele até o borracheiro, encheu os 4 pneus, levei no mecânico, deu aquela geral. Cara, uma Uno Mille, branca. Novinha, tinha cheiro de carro novo, cara. Caraca, mano. Tipo assim, meu primeiro carro, tipo assim... Decente. Decente. Né? Carro bom, nunca me deu problema. Aí, desse carro, fiquei com ele uns 6 meses. O carro estava todo em dia, todo quitadinho, direitinho, né, e tal. Só que eu também não era habilitado. E apareceu a oportunidade de pegar uma Uno Sport, assim que lançou. Tô ligado qual é? 2014. Cara, aquele carro era o carro dos sonhos, cara. Guerreirão. Aqueles comercial que era colorido, lembra? Sim. Amarelo e tal. E fiquei apaixonado. Aí lançou o Turbo. Aquele... É o Turbo mesmo. Isso aí. É o mais moderno, né? Câmbio automático e tal. Braba demais. Aí o rapaz, ele comprava no leilão, né? E ajeitava. E rua. Aí fui lá e vi. 0. Aí falou, cara, me dá o teu carro, assim. Aí falei, pô, tô rico. Virei onda. Começou de Passat. Passat, agora o camarada tá com uma Uno Turbo. Top demais. Bruno, pra nós encerrarmos agora, faz a tua última também aí. Mano, tem nem pergunta, velho. Eu vou te falar, eu também não tenho, velho. Incrível, mano. Acredito que eu não tenho, velho. Eu só tenho uma declaração, mano. Ele tem a profissão de fazer salgado e tal. E mecânico, né? Que carro velho, meu parceiro. Tem que ser mecânico. Carro velho, ele deixa o cara bom, meu amigo. Cara, muito obrigado pela tua presença. Quero agradecer você por ter disponibilizado o teu tempo. A gente sabe que você é um grande empresário, muito conceituado no centro de mídia oculta ali, né? E nas adjacências também. E aí você teve que parar para poder vir aqui, dedicar aí 2 horas, 3 horas, sei lá, para poder conversar com a gente. E saiba que, pelo menos eu, e creio que meus amigos também, e os ouvintes de casa também, fez jus o nome, Recarregue. Recarregou muita coisa que você não sabe, mas coisas que eu tinha dentro de mim aqui, precisava escutar a tua história para poder dizer, não, vai mais um pouco, porque vai dar certo. Tem muita história aí, a questão do meu pai também. A gente vai fazer o Volume 2. Volume 2. Isso aí. Fazer o volume 2, tem que trazer esse cara de novo aqui. Depois de 28 anos, eu encontrei meu pai, o camarada bem de vida. Caraca, o cara que sumiu, mano. Sumiu! Tá ligado? No começo da história ele falou que sumiu. Quando eu vi ele... Caraca! Foi do nada, foi do nada. Volume 2. Deixa pro volume 2. Não, deixa o volume 2. História de televisão, mano. História de televisão, isso, cara. Coisa que eu vi assim, tipo, Rodrigo Faro, Faustão, Xuxa. Aquele programa mentiroso que tem na televisão na Band. Eu quero falar pra você. Como é que é o nome? Mano, não vai fazer propaganda não, mano. Esquece esse negócio de propaganda. Aquele feioso. Eu quero falar pra você que eu vou casar com o ET. Para. Ô, Joel, vamos fazer o volume 2, cara. Vamos trazer aí. Quero agradecer você pela tua presença. Deus abençoe você, preserve essa fé, preserve essa confiança que você tem em Deus, tá? Um grande homem de Deus, que a gente congrega na mesma igreja, né? Nós 3 somos da mesma, nós 4 somos da mesma igreja, mais o Lobo ali. E a gente sabe que você é um homem sério, Referência. Referência lá na nossa igreja.
Deus abençoe sua vida. Amém. Parabéns pela gestação. Obrigado, eu tô ansioso. Tá, não tá, cara? Quarto mês, rapaz. Cara, É um misto de sentimento, cara. mano. É uma sensação ímpar. e eu que o diga. Bruninho, tá na hora, hein, Bruninho? Eu Eu que o pula esse diga. assunto aí. Cara, Rapidinho, vamos aproveitar surreal. aqui, cara. Pedir pra você mandar um alô pra sua esposa aí, deixar uma mensagem e tal. Deixa. Tem que Joel, deixar, todo mundo Joel, o que que senta acontece, na Joel? mesa- Tem que explicar. Ah. Aqui a gente tem um momento romântico. Produção, providencia aquela vinheta aí top. É, Top. é o momento aquela do romântico. coração. Então, aquela vai lá. musiquinha. Agora é tudo teu, Joel. Então, primeiramente, quero falar a todos os espectadores, né? Para nunca desistir dos seus sonhos, né? Que Deus ele pode mudar, ele pode mudar a tua vida e toda a sua vida, né? Não desista dos seus sonhos, dos teus projetos. Se você sonha em algo, né? Você vai atrás, busque, acredita, confia em Deus, entrega tudo na mão do Senhor que tudo ele fará. Bom, e em especial a minha esposa, uma mulher forte, uma mulher imponente, a quem eu sou muito grato a Deus pela vida dela. Te amo, obrigado por tudo. Obrigado, eu te amo muito. Você é a mãe da nossa filha. Um beijo pra vocês, tá? Fica com Deus, te amo. Tirou onda. Deixa lá o arroba da Guelzinha. Confeitaria Guelzinha. Siga lá a página no Instagram. Isso. Tá? Vê lá os nossos produtos lá, que é feito com muito carinho, muita dedicação. E Deus abençoe a todos. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo e também no rodapé do nosso vídeo aqui, o arroba da Guelzinha lá. Teu arroba qual é? Eu tive que mudar, Varão. Agora eu já não O que lembro, não. aconteceu? Vou colocar lá. O que aconteceu? Ficou muito grande. Isso eu esquecia. Lá Claro. coloca, Varão. Lá coloca, não me complica de novo. Qual é o teu usuário do Eu meu? esqueci o meu de novo. O meu não gravo, Varão. Gente, olha só, segue o Instagram do podcast, tá? Recarregue. Arroba podcast recarregue. A produção tá me lembrando ali que a gente tá aí não tá? Tá não, né? Não. Tá não. Olha só, corre lá na nossa página, lá no Instagram, porque lá no Instagram tá acontecendo um sorteio. Isso aí. Aí você tem que seguir as regrinhas lá. A regrinha é seguir todos aqueles que o podcast segue. Depois você precisa curtir a foto oficial e comentar 2 nomes apenas por comentário. Não pode ser famoso, não pode ser fake, não pode ser página aleatória. Tem que ser de pessoas reais. E aí nós iremos fazer o sorteio em cima dos comentários que vocês comentarem. Então significa o quê? Que quanto mais você comentar, mais chance você tem de ganhar. E o prêmio é um smartwatch. Que isso? Tirou onda. Que isso? Vai ficar Nosso que nem... diretor Vai brincou ficar que nem aí, nosso não, amigo não. Lobo, que anda com 2 relógios. É um do Brasil e outro da América. Pra acompanhar o fuso horário. Então segue lá, @podcast recarregue. Gente, tá ficando aqui mais um episódio. Quero agradecer a audiência de vocês, a visualização de todo... Corta. Diga. Agora volta. Não, ia direto, sem Não, editar. pô. Não, ia ficar feio. Assim que tá bom, vai direto que vai pro Vai ar, se direto, der, vai. é, pô. Agora também, Pô, essa discussão vai pro ar. Bota em preto e branco, bota em preto e branco e deixa. manda aí. Aí Quero agradecer você, a audiência, a visualização de cada um de vocês. Se inscreve no nosso canal, Isso aí. curte e deixa um comentário. Show. Podcast Recarregue, gente. Fica com Deus. Valeu.